Vamos aqui. E me conte aí como foram as atividades de vocês, o que vocês perceberam. Vocês chegaram a aplicar a tarefa da comunidade aqui, do nosso encontro, do nosso chá com Jô. Não estou falando de coisas individuais que possam ter recebido para fazer. E aí? Como foi? Olha a cara da orelha, ele esqueceu. Olha, eu vejo que os meus objetivos... Eu tenho mais objetivo do que eu imaginava. Uhum. E alguns objetivos que eu fui colocando da primeira vez, porque esse daqui eu fiz... A gente conversou na segunda, na terça-feira eu já fiz. Só que eu fui mudando algumas coisas. Coisas que eu achava assim, que era um objetivo meu, mas que dependia de alguma coisa para que esse objetivo fosse alcançado. Dá um exemplo, só para eu compreender, por favor. Na verdade, eu tinha colocado... Ô, Toba, vai ficar quieta. Um objetivo que eu tinha colocado era ser feliz. Mas, para mim ser feliz, eu não preciso alcançar os outros objetivos para que isso torne realidade. Então, isso daqui, no caso, seria uma consequência dos outros objetivos. Então, Tá. eu vejo Eu isso vou pedir, como anota essa parte de lado para a gente falar um pouquinho isso, que está relacionado com o assunto de identidade, tá? Mas continua. Oi, Deise, seja bem-vinda. Oi, daqui a pouco eu abro a câmera, tô dando jantar de Chloe. Tranquilo. Seria mais o topo da jornada dos objetivos. É isso que eu pensei depois. Certo. E a hora que você fez essa atividade, colocou ali no papel e você fez lá o importante, o interesse, a hora que você multiplicou, o que aconteceu quando você fez? Olha, na verdade, apareceu coisas que são muito importantes, mas que eu não tenho interesse. E realmente eu já sei que eu não tenho interesse. E coisas que eu dou mais importância e que não seriam tão importantes assim. Certo. Essas coisas que você percebeu que são importantes, mas você não tem interesse, são coisas que você não tem muita habilidade ou não gosta muito de fazer? Sim. Tá. Então vamos aproveitando aqui nessa conversa, nesse diálogo, tudo isso aqui já é aprendizado aqui dentro do processo. Normalmente, as coisas que nós temos menos interesse são coisas que nós temos menos competências para agir. Porque tudo aquilo que você faz bem tem competência para agir e você sabe que é sua responsabilidade, você executa. Normalmente, a gente não gosta de fazer aquilo que a gente não tem muita habilidade e competência para desenvolver. Então, todos esses pontos que você percebeu que tem um baixo índice de interesse, mas que são importantes, eles são ótimos. Para quê? Como uma luz amarela, indicar os pontos para você identificar quais competências você precisa melhorar. É ótimo você saber isso, que é uma maneira de você se preparar. E aí, inclusive, tem a ver com o assunto que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre a história da ansiedade, entendeu? Então, esses que você pontuou como menor índice de... Começou a chover, perdão. Com menor índice de interesse, verifica que normalmente são áreas que a gente tem pouca competência. Se você pegar uma pessoa que não tem o hábito de ler, ela vai falar que normalmente ela é o quê? Que ela não gosta de ler. Ah, eu não gosto de ler. Não quer dizer que ela não gosta. Ela não desenvolveu a competência, não chegou ao momento de habilidade. Porque a hora que ela percebe que ela tem competência em ler bem, ela pode ler sobre qualquer coisa, qualquer assunto que seja de interesse dela. Ah, eu gosto de culinária, vou ler sobre culinária. Eu gosto de ficção, vou ler sobre ficção. Entendeu? Não importa o que seja. Geralmente a pessoa repudia onde ela tem baixo índice de competência. Por quê? Tudo inicialmente para aprender, grava isso. Tudo para aprender no início é mais difícil para depois se tornar mais fácil. Isso é um processo natural. É a construção de novas sinapses neurais, novos caminhos, até aquilo ali estar enraizado, passar pelos 4 quadrantes da competência, lembra?
Primeiro quadrante, eu sou incompetente e inconsciente. Nem sei que não sei. Segundo quadrante, eu sou incompetente e consciente. Acabei de descobrir que eu não sei. Estou lascado. Aí eu começo a buscar informações, desenvolver competência, eu vou pro competente e consciente. Eu penso, tem que fazer isso, eu vou fazendo. E a hora que você vai ficando bom naquilo, já tem a competência, aí você fica o quê? Competente e inconsciente. Você simplesmente faz. O processo de transitar entre esses 4 quadrantes faz com que aquilo que você diz que não tem interesse passe a se converter em interessante. Porque muitas vezes você vai perceber que eles são coisas fundamentais, principalmente quando você tem essa consciência, que nem você colocou, Tainá, de que são de coisas importantes. Porque deixar de fazer está trazendo transgressão. E aquilo que a gente tem lido muitas vezes em Provérbios, dependendo da versão que você lê, as transgressões deixam um espaço vazio. E no espaço vazio cresce erva daninha. Não tem como ter um jardim bonito com a erva daninha crescendo nele o tempo todo, entendeu? Então, parabéns que você fez a tarefa, parabéns que você colocou essa escala. E aí, o que você fez na hora que você teve essa consciência? O que você decidiu? Qual foi sua primeira pergunta? Qual foi seu aprendizado ao fazer isso? Então, meu aprendizado... Todo mundo aí tá tomando chá ou só eu? Tem que tomar chazinho junto. Eu acho que tá um calor aqui na Apucarana que você não tem nem noção. Assim, na verdade, veio mais uma ansiedade do que eu nem sei o que fazer para que eu consiga ter interesse nessas coisas, entendeu? Show! Maravilha. Anota isso aí. Vem ansiedade. Aí, guarda isso que eu vou voltar a te perguntar sobre isso. Mais alguma coisa para você compartilhar, seja das leituras dos provérbios, das reflexões do seu dia a dia, o que você percebeu? Eu percebi que eu ando mais reflexiva. Tudo que agora eu tô lendo, eu fico prestando atenção nas minhas reações, na verdade, porque eu sou uma pessoa muito indecisa nas coisas que eu penso, que eu falo. Então, Legal. eu tô tentando eu vou te parando intencionalmente, tá? Lembra, somos seres Fala aí. Fala você também, pode participar. Livres. Oi? Linguísticos. Toda emoção e todo sentimento passa por um processo cognitivo antes. Às vezes a pessoa não está consciente, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas esse processo cognitivo, ele é verbal, são palavras, linguísticos. Então, quando você afirma para você, eu sou indecisa. O que mais você falou? Não, já esqueci. Aqui eu vou fazer um alerta para cada um que está assistindo aqui agora e alguém que vem assistir depois. Sempre que você está afirmando essas coisas do eu sou, atenção e cuidado, porque você está colando rótulos na sua identidade. Isso é altamente perigoso. Porque pode ser que você esteja colocando rótulos distorcidos de quem você verdadeiramente é e foi criada para ser. E aí cria aquela autoimagem distorcida daquele vídeo que eu postei para vocês. Sobre as 5 identidades. Como Deus te vê, como seus pais te veem, como o país, a cultura te vê, como você se vê e como as pessoas olham para você. Lembra? Então, ou seja, toda vez que você está pegando esses rótulos, se você colocar, eu sou. Então, aqui, como somos seres linguísticos, a minha recomendação, e altamente recomendo, é que você vire e fale assim, ó, tudo que é negativo, que você quer abrir mão, Oxe, peraí, só um momento que o Daniel tá mandando uma mensagem aqui, ele quer, acho que entrar no grupo, não sei o que aconteceu. Vamos ver aqui. Perdão. Perdão, que estava aqui perguntando. Voltando. Toda vez que você está colocando um rótulo seu, assim, que muitas vezes não é legal e não é algo que você queira, é fundamental você perceber isso, ter consciência. Aquilo que você está falando, estou sendo altamente reflexiva. Excelente, faça isso. Por quê? Isso vai fazer
com que você tenha consciência do que você está falando, do que você está pensando, do que você está agindo. E aí você passa a construir a sua autonomia para fazer as coisas. Entendeu? Então, o que for negativo, que você pode ainda dizer que eu ainda tenho essas inseguranças, essas indecisões. Sugestão e orientação, coloca no pretérito. Ou seja, põe no passado. Eu era muito indecisa. Por quê? Um conceito que é importante refletir a respeito é que quem você foi começa agora. Quem você é começa agora. E quem você vai ser começa agora. Juliano, não entendi nada. Que balela é essa? Eu acredito que cada um de vocês aqui tiveram a experiência na nossa conversa individual a voltar a algumas situações do passado e colocar um outro olhar. Sim ou não? Sim. Quando eu coloco um outro olhar diante de uma situação do passado e eu dou um novo significado e um novo sentido para aquilo, a interpretação do passado muda? Muda. A interpretação do passado muda ou não muda? Muda, para mim muda. Para mim mudou. Por quê? É o sentido e o significado ao acontecimento que eu dou. Não é o acontecimento em si, nunca é. É o sentido e o significado. Como o sentido e o significado está relacionado ao que eu escolho dar para ele, e quando que eu posso escolher? Agora. Eu não consigo escolher ontem e eu não consigo escolher no amanhã. Eu só escolho agora. Então, o meu passado começa agora, quando eu aprendo com ele. Entendeu? O meu presente começa agora com as escolhas e decisões que eu falo. E o meu futuro começa quando? Agora, quando eu começo a desenvolver competências, estabelecer projetos, estabelecer estratégias para realizar e alcançar. Faz sentido? Total. Então, essa questão linguística ela é fundamental. Nós aprendemos já naquele encontro nosso sobre o processo da cabecinha. O que é? Fala, Caio, seja bem-vindo. Pode abrir a câmera aí e falar boa noite. Meu nome é Juliano, Aurélio, Deise, Tainá. Só não pode abrir se estiver pelado, brincadeira. Aliás, se estiver pelado, não abre não mesmo. Seja muito bem-vindo. Mas pode abrir e falar com a gente, fica muito à vontade, tá? Para participar, para conversar, para falar. Esse aqui é boa noite. Boa noite. Estou testando aqui ainda. Maravilha, sem problema. Seja bem-vindo. Aí depois você se apresenta aqui com a gente, tá? Só tem duas coisas melhor, três coisas que não pode aqui dentro. Primeiro, que a gente está num ambiente seguro e encorajador. Segundo, a regra é respeito. E terceiro é amor. Então, aqui, ou seja, sempre se tratar as pessoas com respeito, entender que a gente está aqui todo mundo para somar, para crescer, para fazer as coisas em conjuntos. Então, o respeito acima de tudo e o amor acima de tudo, porque, como diz lá em Coríntios, sem amor nada adianta, tá? Então, fica muito à vontade para participar aqui conosco, para expor, para falar também, tá? Dando continuidade aqui. Aí, Caio, pronto. É que eu tô no carro, mas vamos lá. Tranquilo, tranquilo. Fala só para nós aí, teu nome, Caio, ok? Da onde você tá e como é que você caiu aqui? No bom sentido, claro. Caio, meu nome é Caio, eu tô na região da Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. Uhum. E meu cunhado falou sobre, me passou o link aí. Uhum. Seu cunhado quem é? Apresenta pro pessoal aqui só para falar. É o Daniel. Ah, maravilha. Tainá, fala de cidade que você tá, cidade e lugar do país. Eu tô em Apucarana, no Paraná. Aurélio. Estou em Paraguaçu Paulista, interior, centro-oeste de São Paulo. Deise. Itabaiana, Sergipe. O Daniel tá abrindo a câmera ali. Deve estar em algum lugar desse planeta. E eu estou aqui em Vila Velha, Espírito Santo. Tem galera de outros lugares também aí. Seja bem-vindo, tá, Caio? Então, dando continuidade aqui. Então, aquilo, como o que importa é o sentido e o significado que eu dou, o passado... Ô, Caio, a gente dá continuidade, tem algum contexto, qualquer coisa, você pergunta, você fala, a gente pode debater depois, tá? Fica à vontade. Então, ou seja, como o sentido e o significado está relacionado ao que eu faço e eu só posso escolher agora, o meu passado ele começa agora. Faz sentido? Quando você compreende esse processo? O meu presente começa quando? Agora.
e o meu futuro, eu quero um projeto de carreira, eu quero realizar minha empresa, eu quero abrir novos negócios, eu quero fazer qualquer coisa, quando que isso começa? Agora. Tá? Por isso que eu tô falando para você, Tainá. O que for negativo dentro disso que você estava falando do eu sou, por favor, muito cuidado, porque você está tacando rótulos na sua identidade. E isso é uma das maiores distorções, é muito comum e frequente, as pessoas fazem isso muito, seja com a criança, seja com, você é lerdinho, você não é esforçado, e vai colocando um monte de rótulos. E ela perde a identidade da essência como ela é, na verdade, como imagem e semelhança do Criador, e de exercer o que ela veio nessa terra fazer o governo e o domínio. Fala, Dariel, seja bem-vindo. Então, muita atenção. Aqui é um alerta para que você comece a tomar consciência sobre como você tem trabalhado os seus rótulos, tá bom? Como você tem feito isso com você. Mas vamos lá, rapidinho. O que mais? Você falou depois da história da felicidade e sobre que levou a ansiedade. Aurélio, e você? Conta aí como foi. Você chegou a fazer o exercício, a tarefa? Sim, eu fiz a lista, não fiz a multiplicação, mas na verdade eu tenho uma lista, eu revisei ela. E o que alterou, na verdade, foi na questão de priorizar 5, né? Uhum. Mas você chegou a colocar uma escala, por exemplo, de interesse e uma escala de importância? De prioridade, eu coloquei muita prioridade, média prioridade, pouca prioridade. Tá. Ela já estava assim, né? Na verdade, eu só fiz um asterisco para depois revisar ela, mas... E você chegou a observar, porque prioridade e interesse são coisas distintas. Vocês já pararam para pensar isso? Tem coisas que são prioridades. A criança está chorando, morrendo de fome, trocando a fralda, eu preciso lá, é prioridade. Eu posso não ter a menor vontade, o menor interesse de ir lá trocar a fralda, né, Daisy? Ir lá, meu Deus, acordar de madrugada, preparar comida, não tem interesse nenhum. Mas é prioridade. Então, a consciência do interesse vai nos ajudar, como eu estava falando para a Tainá, a busca de quais competências eu preciso desenvolver. Lembra? O nome aqui que a gente chama de chá do Ju, da história, ou seja, é competência. A competência é a somatória do conhecimento, ou seja, o que eu tenho que fazer, meu Deus do céu? É habilidade, ou seja, fazer bem feito. E mais importante do que isso é a atitude. É vontade de querer fazer. Não adianta saber o que precisa fazer, ter habilidade para fazer e não fazer. Entendeu? O não fazer, geralmente o interesse vai estar muito relacionado com essa história da atitude, que é a vontade de querer fazer. Então, ter consciência, isso, usar essa chave amarela com o menor nível de interesse, muitas vezes pode perceber que é aquilo que você não está vendo. E quando você está num processo de coaching de desenvolvimento das pessoas, e você começa a colocar algumas tarefas, você vai perceber, aí fica aqui para você também, Daisy, que geralmente a pessoa vai travar exatamente nas áreas onde a atitude dela é pequena. Vai perceber que muitas vezes na sua vida, as áreas que você não está produzindo resultado como você gostaria, alguma coisa está travando a sua atitude. Pode ser a sua história de vida, como a gente já falou algumas coisas, mas aqui a história aqui não é aprender com a história de vida, mas construir o futuro que você está querendo. Tá? Então, fica a dica aí, Aurélio, nesse momento busque saber interesse. Prioridade é aquilo que ele falou. Todo mundo precisa fazer exercício, todo mundo precisa dormir, todo mundo precisa se alimentar bem. Mas até aí, isso não muda nada. Então, mas legal que você conseguiu. E a hora que você circulou lá as mais prioritárias para você, o que te ajudou? O que fez para você nesse processo? É assim, na questão de prioridade, realmente agora, ouvindo assim, essa que é diferente prioridade de interesse, eu vou ter que revisar mais uma vez, porque tem coisas dentro dessa lista minha que tem bastante prioridade, eu não tenho tanto interesse assim de resolver agora, nesse momento, entendeu? É prioridade, é muito importante, mas... Então... E sabe uma coisa curiosa, você me falou, eu lembrei aqui, vou colocar. Existe um conceito que às vezes as pessoas misturam também. Não existem várias prioridades. Pode existir coisas importantes. Porque se passou a ter mais de 2, 3, 4 prioridades, já não é prioridade. Porque o que é prioridade? O avião tá caindo, o que tu tem que fazer? Sei lá, colocar a máscara, aquilo é prioridade. Você não tem, é importante eu pegar minha bolsa, porque tá ali o projeto da minha vida. Mas sempre que começa a ter mais de uma prioridade, aquilo deixou de ser prioridade. Ou seja,
a gestão das suas energias. Lembra que a gente já conversou aqui? Tempo e energia são recursos escassos que a gente precisa aprender a fazer, que a gente falou sobre isso. Por isso que aquilo que eu falei no encontro passado. Mais importante, as pessoas de sucesso, elas, toda pessoa bem-sucedida decide o que vai fazer, em parte decidida o que não vai fazer. Essa era a frase. Ou seja, quando você aprende a saber o que você precisa falar não na sua vida, no seu dia a dia, nas coisas, aí você começa a colocar as prioridades, ou a prioridade no lugar correto. Tá? É só um alerta. Lembra, como somos seres linguísticos, de entender os conceitos vai ajudar a gente a saber como agir, como atuar. Tá? A confusão dos conceitos gera confusão na execução. E aí a gente perde poder. Poder intelectual, poder de execução, poder de realização. Ô, Mais Ju, alguma? Fala. boa noite para todo mundo, né? Saudades de vocês. Deus abençoe todo mundo aí. Muito legal estar aqui. Você falando isso aí, da prioridade de tudo, esse tempo atrás eu li um livro do Jerônimo Temel. Fala sobre produtividade. Sim. E ele estava falando que dessa questão de prioridade, você sempre verificar que o que você está fazendo está ligado com aquela sua prioridade. Porque às vezes quando você viu, você preencheu todo o seu tempo, você estava ocupado o dia inteiro, porque você realmente tinha outras coisas para fazer, mas no final você fez tanta coisa que você até foi produtivo, mas você não fez nada que estava relacionado com a sua prioridade ou com um objetivo seu. Sim, exatamente. Aquilo que tem uma frase que eu falo que diz assim: mais importante do que priorizar a sua agenda é agendar as suas prioridades. Boa. Percebe a diferença? Mais importante do que priorizar a agenda é agendar as prioridades. Porque senão, às vezes, você está ocupado fazendo um monte de coisa e nada que vai te levar. E muitas vezes essas coisas que você escolhe fazer são subterfúgios, são escapes emocionais que você faz para não lidar com aquilo que você realmente precisa fazer. E uma coisa que eu aprendi com você que tá funcionando bastante para mim aqui, eu estou inclusive passando para minha esposa, é a questão das pequenas recompensas, né? Então, vamos supor, poxa, se eu hoje, como fala, agendar as prioridades, é isso? Não, priorizar... Não, agora agendar as prioridades, é isso mesmo. Então, se você... Eu vou botar como meta de hoje à noite fazer isso. Se eu fizer, eu estipulo uma pequena recompensa para mim. Se eu todo dia assisto Netflix, hoje eu não... Se eu fizer isso, eu assisto. Se eu não fizer, eu não assisto. Isso é uma forma de um exercício. Aí eu vou só fazer... Cara, aqui o meu objetivo é pegar pesado com vocês no bom sentido, porque, tipo, eu ajudo aqui, corroboro para subir o nível intelectual e aí eu levo para um outro patamar. Porque o meu objetivo é que vocês se surpreendam com o que vocês conseguem, que vocês não conheçam o melhor de vocês. Porque quando você não conhece o melhor de você, você vai fazer algo surpreendente. Se você falar, vou dar o meu melhor, e se você já conhece o seu melhor, já não é o seu melhor. Entendeu? Então, aqui que eu vou fazer. Então, o papel é, tipo, esteja sempre um passo à frente. Já foi? Vamos, não tem problema. Damos a mão, vamos junto, vamos crescendo. Mas vamos lá, qual que é a história? Isso que você está falando funciona perfeito. Esse é o caminho até a terceira série. Tá? Por quê? Lembra que a gente falou, uma criança que muitas vezes, não sei se você falou no encontro passado, você já percebeu isso, uma criança que muitas vezes recebeu aqueles incentivos, vai fazer tal coisa, e muitas promessas não cumpridas, a área do cérebro relacionada à recompensa, ela ficou debilitada. E ela fala assim, não vou fazer porque não vai dar em nada, e ela passa a desacreditar, ela passa a ter pouca acabativa, ela conclui pouca coisa. Então, a gente precisa sim fazer esse exercício. Vou fazer tal coisa. Só que isso funciona para você aprender a parte inicial. Só que no médio e longo prazo, precisa mudar. Porque senão é um remedinho, um papazinho de bebê para um adulto. E aí vai parar de funcionar. Tá? Continua nisso, vai nisso. Mas isso é só para você começar a sentir que você dá conta, que você realiza, que você é capaz. Quando você começa a construir essa musculatura emocional,
quando você começa a perceber, enxergar as histórias de garra que existe dentro de você, sempre que surgir a dúvida, você vai falar, eu vou fazer tal coisa, o teu cérebro vier com aquela vozinha que a gente já conversou aqui, ela fala, ah, não, e mais uma vez, você vai olhar para essas pequenas coisas que você fez, não, eu falei que ia assistir, ler o livro, eu li, eu falei que ia fazer a tarefa, eu fiz, eu falei que ia ligar para fulano, eu liguei. Então, ou seja, toda vez que você cumpre os seus compromissos, você vai construindo como se fosse um arcabouço de histórias de que você dá conta que você realiza. E aí isso você usa como argumento para abafar, inicialmente, aquela vozinha que está falando que não vai. Que por tanto tempo, muitas vezes, você deu poder para ela. Muitas vezes... Posso Pode, por favor, vai lá. fazer uma pergunta? Tá. Eu entendo assim, que essas pequenas recompensas, elas vão nos ajudando a construir pequenas vitórias. E isso começa a liberar dopamina no cérebro para que a gente... Só para falar, assim, pessoal, isso que é fantástico quando a gente soma todo mundo no grupo, né? Estamos aqui uma doutora, quem não sabe, ela é doutora aqui em Química das plantas lá, meu Deus do céu, deu breve. Química das plantas, tá bom, já, pronto. Química das plantas, agora eu tô pensando em samambaia, minha querida. Que samambaia eu quero saber? Plantas medicinais, química das plantas medicinais, pronto. Agora melhorou. Tá. Tem que te ensinar a promover, minha querida. Tá Para ser uma fácil. empresária de sucesso, tem que colocar a linguagem adequada. Tem Vai razão. Não, mas vou construindo as pequenas vitórias também, vai liberando dopamina, gostando libera disso. dopamina, continua, Então, continua, é que assim, eu já falei para vocês, acho que no segundo encontro, que foi o primeiro que eu participei, né, que eu trabalho isso, né, com as pessoas que participam de um curso que eu criei, que é em forma de game e tal, junto com um amigo. E daí a gente fez o seguinte, a gente tem uma das tarefas que é fazer uma lista das recompensas, das pequenas recompensas. Uhum. Por quê? Porque o fundamento do game é justamente, assim, estimular as pessoas a colocarem mini hábitos, né, saudáveis, começarem mini hábitos, instituindo as pequenas recompensas como um prêmio, né? Claro que a gente também tem os prêmios. Olha, você vai ter um grito aqui, é minha filha ali com a minha mãe e tudo. E daí, deixa eu voltar aqui pro que eu estava pensando, pequenas recompensas. Ah, tá. Daí a gente coloca prêmios maiores também, mas a ideia é justamente o quê? Quando você estava falando, né? Que quando a gente não tem essas pequenas vitórias, né? O cérebro é como se ele não liberasse dopamina, a não ser por outro meio, né? Por exemplo, porque muita gente, assim, quando tá triste, vai comer, porque isso libera dopamina, então é o caminho mais curto, né? Então seria isso mesmo, né? De você ir fortalecendo... Deise, você pode só falar aqui em poucos segundos o que é dopamina para todo mundo aqui? Uma substânciazinha que lhe dá alegria, prazer, sensação de vitória, de que valeu a pena, quero fazer de novo. Então, gente, perceba que quando você está com aquele estado, às vezes meio apático, meio sem vontade, não sei o quê, às vezes com essa percepção, muitas vezes, lembra-se, duas coisas. Uma, estados emocionais, aquilo que a gente já percebeu, a gente constrói, tá? Quando ele permanece por um período, às vezes ele leva para um estado, lembra que a gente falou, ou medo, raiva, medo e fuga e ataque, né? E lá embaixo é colapso e congelamento, quando você está fora da janela de tolerância. Quando você permanece muito tempo, por exemplo, no congelamento ou no colapso, esse estado emocional altera a química do teu cérebro, que te leva para um estado emocional que muitas vezes pode levar para um processo depressivo, por exemplo. Depressão não é uma ocorrência, ela é um processo sistêmico que vai levar à alteração química do corpo. Então, da mesma forma que tem pessoas que são viciadas, seja na rede social, que não conseguem parar de olhar, porque tem uma área do cérebro que tem uma recompensa que é ativada. Então, o Cadê está falando sobre a dopamina, ou seja, você pode ativar esta química cerebral, e a gamificação, e nada mais do que as redes sociais fazem, existe um neuromarketing por trás que é exatamente para ativar esses estados e as pessoas ficam ali cada vez mais abrindo. Então, isso que a Deise está falando essa química que está relacionando, acontecendo junto com esses estados emocionais que você está pensando, que você está sentindo. Por isso que, quando a gente fala sobre a história de viver a área da saúde, primeiramente, fazendo tudo que cabe a você bem, é para que você possa, do ponto de vista físico-químico, fazer o que cabe a você para que você tenha a química corporal mais adequada.
tô com algum problema com desequilíbrio, aí preciso procurar um profissional, um médico, um psiquiatra, alguma coisa para ajudar isso. Mas, então, isso que a Deise está falando é muito importante, porque pode ser uma alteração química, na verdade, tá? Fala aí. Só queria comentar uma coisa rápida, que é assim, eu falei dessa substância, tem várias outras. Química, gente, explica a vida também, tá? Tá, é química das plantas, química do corpo. E engraçado que, estudando um pouco assim sobre depressão e tudo, eu estava vendo que é muito difícil para uma pessoa ser grato durante um processo depressivo, porque na gratidão a gente libera outra substância, que é ocitocina, né? Então, assim, é muito mais difícil. O que a ocitocina faz? Vocês estão anotando tudo, né? Claro. Vocês estão tendo uma consultoria aqui com a doutora, com doutorado. Eu vou começar a cobrar você, viu, Juliana? Não, minha querida, você tá percebendo que eu tô te colocando no papel para você se ver dessa forma? Eu tô trabalhando sua autoimagem. Tá bom, obrigada. Gente, tudo que eu falo aqui, tudo que eu falo tudo com vocês é treinamento, tudo é movimento, tá? Tem razão, voltando aqui, a ocitocina, ela é um hormônio, assim, dos relacionamentos, do amor, da gratidão. É a ocitocina, por exemplo, que mantém o afeto de mãe e filho. É a ocitocina que mantém o relacionamento do casal, não no sentido sexual, mas no sentido de afeto, né? É o hormônio do afeto. E é muito difícil liberar a ocitocina no processo depressivo, estimulando a pessoa, você tem que ser mais grato, você tem que agradecer, você é muito ingrato, né? Esse processo não funciona. Então, é muito mais fácil usar o caminho da dopamina, né? Que é o caminho da recompensa, né? E se for, só para ficar mais fácil aqui, vocês entenderem a questão da dopamina... Gente, se vocês não estiverem entendendo, pode perguntar, levanta, pode falar, viu, Caio? Pergunta aí que eu Não, tô entendendo. Beleza. Mas, por exemplo, a dopamina, né, quando ela é liberada em grande quantidade no nosso corpo, ela causa vício até. Então, por exemplo, drogas são uma das formas de se liberar dopamina assim, em grande quantidade. Só que vicia, né? E daí o que acontece? O corpo quer de novo aquela dose de dopamina, porque ela vicia. Mas se você faz, e o que eu entendi assim que o Juliano estava falando, que é esse caminho justamente de quando você começa com pequenas recompensas, liberando pequenas doses de dopamina, o corpo vai gostando disso daí e ele vai querendo mais dessas pequenas vitórias. Agora eu estou mais forte, eu quero mais vitórias maiores, né? E isso vai liberando mais dopamina no cérebro e você vai gostando, se acostumando com isso e vai sentindo mais segurança para ir alcançando vitórias maiores. Né? Sim, não sei exatamente. Se é isso mesmo. Atrapalhei o que você queria explicar. Não, é isso mesmo. A atenção só que a interessante. pessoa tem que ter é que somente esse ciclo da dopamina de recompensa pode chegar num limite do processo. Porque, às vezes, é aquela história que a pessoa fala, começa a usar uma droga, que ela não dá mais o mesmo barato, ela vai para uma outra droga maior, ela vai para uma outra coisa maior. E aí, Sim. ou seja, esse mecanismo é só para te ajudar a sair do lugar e começar a fazer o carro se movimentar. É a primeira e segunda marcha. Você não vai fazer a viagem de longa distância só na primeira e segunda marcha. Entendeu? Você precisa usar todo o processo. Por isso que eu tô falando assim... Pode falar, fala. Aí começam a liberar a entrar outros neurotransmissores, porque a dopamina é o hormônio do prazer, da recompensa, mas aí entra a serotonina, que já é o hormônio da alegria, né? O neurotransmissor da alegria. Então, é você sentir alegria pelo que você realizou e depois agradecer por isso e liberar a ocitocina, ou seja, aí você começa a mudar todo o estado emocional que o Juliano tanto fala, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem gostaria que a Deise compartilhasse um pouco desses conhecimentos com a gente lá? Seja uma listinha do que faz, o que acontece, de forma simplificada. Quem gostaria? Você não quer não, Caio? Peraí, agora... Senão eu vou falar tchau. Brincadeira. Tá, mas diga aí. Todo mundo quer, menos a Daisy. Não me importa, eu gosto. Ela gosta, o professor que é bom gosta de falar. Gosta mesmo. Só assim, clarifique o que é que você quer que eu traga, né? Para eu poder simplificar e explicar. Vocês gostariam de conhecer um pouquinho mais sobre esses processos que acontece na nossa cabeça? O que vocês acham que ela pode compartilhar conosco? Fala aí. Pequenos hábitos que poderia fazer essa liberação. Legal. Porque assim, eu sou uma pessoa, já vou comentar. Cuidado aqui. com o linguajar, lembra que você vai falar, lembra que você acabou de falar assim, eu sou a etiqueta, vou pegar a etiqueta aqui na gaveta.
Ai, meu Deus. Eu era. Eu estou. Eu estou num processo. Na verdade, eu não tinha nenhum desses. Porque quando eu fui no psiquiatra, ele falou que tá faltando tudo isso: dopamina, ocitocina, serotonina. Então, assim, eu era uma pessoa que. Vamos dar parabéns pra ela colocou no pretérito, é isso aí. Que é difícil eu me orgulhar de alguma recompensa. Igual meu esposo coloca. Ele gosta muito de jogo, de game. Ele fala que ele gosta de passar as fases e aquilo libera uma felicidade de estar conquistando algo. Aí eu não gostava de jogar, não gostava de fazer... Não acho atividades que consigam fazer essa liberação. Tá, maravilha. Seria a colocação. Dani, você ia falar alguma coisa? Aurélio, Caio também? Sugestão? Tá, eu acho que você pode, de repente, fazer uma listinha desses neurotransmissores básicos, como é que faz que ele pra faz. liberar cada um? Quando faz esse, libera aquele, entendeu? E aí a gente pode ver, a gente combina. Doutora, mas isso também tá relacionado ao que eu hoje sinto prazer, né? Porque, por exemplo, você gosto de jogar videogame também. Mas vamos supor que eu quero linkar isso com outra coisa que seja com outro benefício para mim. Por exemplo, uma atividade física. Eu consigo mudar a chavinha na minha cabeça de maneira que eu libere todas as coisas químicas boas no meu corpo. O prazer da torta de limão pode virar pelo prazer da correr 5 quilômetros? Eu viro viciado em atividade física. Veja. Agora, eu preciso desse vício. Eu necessito desse vício. Vamos lá, todo vício é ruim, mas vai lá. Nenhum processo fisiológico normal vai viciar. Então, o exercício físico não vai viciar, tá? Mas é possível, sim, você desenvolver, vamos dizer assim, vontade e prazer pelo exercício físico. Então, É possível aprender esse caminho. É possível, tá? Primeira pergunta dentro do processo das crenças é você pensar se é possível. Essa é a mais importante. É Agora tem outras coisas. Agora depois a gente vê os restos. Só tem um detalhe, vocês falaram assim, trocar o prazer de comer a torta de limão por correr 5 km, só se você gostar de correr. Se você não gostar de correr, não. Mas pode gostar de bicicleta, ou de jogar bola, ou sei lá, né, dançar, né? Então, tem atividades diferentes. A questão é encontrar, por exemplo, tem pessoas que não gostam de academia, ou de correr, ou de bicicleta, mas gostam de luta, né? Meu esposo, por exemplo, gosta de fazer judô. É o esporte que ele gosta. Então, você só não experimentou ainda e não encontrou ainda qual dessas atividades seria prazerosa para você. E lembrando, gente, que isso é uma coisa bem mais complexa, uma questão sistêmica toda maior que está acontecendo, que não é, às vezes, assim, imediato, tá? Por isso você cuida das áreas da saúde. Mas, simplificando a coisa, nós nascemos para nos movimentar. Nosso corpo foi feito para o movimento. E assim, você percebe isso porque a criança, desde que nasce, ela se movimenta. Ela não consegue ficar ali parada, mesmo não tendo controle sobre os movimentos, ela se movimenta. Então, nós nascemos para isso, nossas articulações já comprovam isso, né? Para que você teria articulações nos braços, nas pernas, até nos dedos, se não fosse para você movimentar? Você foi feito para movimento. Então, a primeira coisa é quebrar essa crença de que, eu não nasci para isso. Para economizar energia, entendeu? Não, já ouvi algum médico famoso da rede X Plim Plim, que falando que essa história de que você querer fazer exercício, isso daí não tem isso, é contra natural, porque a natureza é economizar energia, não sei o quê. Não. Blá, blá, blá. Nosso corpo foi feito para se movimentar e quando você se movimenta, seu corpo consegue, vamos dizer assim, seu cérebro consegue funcionar num estado mais, como é que eu posso dizer? Numa performance melhor. Quimicamente mais adequado. E movimentar-se pode ser simplesmente andar, mexer os seus braços, né? Fazer algo assim que não seja sentado, ou deitado, ou parado.
né? E é possível, sim, voltar a sentir prazer pelo movimento quando você tinha quando era criança, porque eu tenho certeza que nenhum aqui, por mais quieto que fosse, era uma criança que passava o dia inteiro parado, sentado, sem se movimentar. Porque isso dava, numa criança dá agonia, né? Você falando isso me faz lembrar, Deise, da história de trazendo inteligência espiritual. Claro que lá tem uma outra conotação, mas me faz lembrar de Jesus falando, acho que com Nicodemo, que ele fala: se não se tornares uma criança, não entrarás no reino dos céus. Aquilo que eu já falei para vocês sobre a história da respiração. A respiração é um mecanismo para fazer você entrar dentro da janela de tolerância que a gente já conversou. E a respiração, existem 3 níveis de respiração. Uma respiração gutural, que é aqui aquela respiração curtinha aqui na garganta. Existe aquela respiração que é do peito, que você tenta encher o peito, mas o peito tem o tórax, aqui você não consegue aumentar. E existe a respiração abdominal. Se você observar como que uma criança respira, o nenenzinho deitado lá, o barrigão dela sobe, desce. Aquela é a respiração de maior performance, onde você tem maior insuflamento do pulmão, entra maior capacidade. Então, ou seja, quando a gente olhar para a criança e aprender com a naturalidade, com a espontaneidade, com o que tem da criança, não significa que não tem coisa errada, que a gente sabe que a criança interior carrega um monte de coisa ruim para frente. Mas é só para você lembrar disso, começar a observar esses detalhes, entendeu? Mais alguma coisa, doutora? Não, eu só queria... se vocês esquecerem tudo que eu falei, só lembre isso. Seu corpo foi feito para se movimentar. Não pense em atividade física, não pense em academia, não pense em puxar ferro, não pense em nenhuma modalidade. Pense, eu preciso me mover. Se você, pelo menos, né, ficar com essa ideia na sua cabeça, assim, virar a chave do meu corpo foi feito para se movimentar, para o movimento, para que eu me movimente, você levantar e começar a mexer os braços, né, levantar a perna, mexer as suas articulações, isso já começa a mudar algo em você, né, de pensar, ok, eu não gosto de exercício físico, mas eu fui feito para me mover, então eu vou levantar e dar uma caminhada, né? Isso já é um passo. Lembra do conceito que a água parada apodrece. Você é 60-70% água. Ficar parado apodrece. Então, só o detalhe que eu estava falando é atenção e cuidado com esse mecanismo da recompensa, porque no longo prazo ele perde a efetividade e você vai buscar. Isso acontece por uma questão chamada psicoadaptação. Psicoadaptação não vou entrar aprofundar aqui, mas é o quê? É a reação que tem diante do mesmo estímulo. Exemplo, pega uma criança que nunca ganhou presente na vida. No interior do Nordeste só tem um bichinho quebrado lá. E você chegar com um presente para ela, um carrinho, alguma bonequinha, ela vai ficar extasiada de prazer com aquilo, porque ela não tem, ou seja, é um estímulo para ela. Mas pega uma criança que recebe presente todo dia, tipo, ela ganhou, sei lá, o fliperama, sei lá, o Autorama, que na minha época o meu sonho era ter o Autorama, nunca tive, só comprei, fiz um escambo e troquei um ferrorama com um primo meu. Ou seja, sempre que você vai dando o mesmo presente, muito, muito, muito presente, aquela criança, tipo, ela tá nem aí para aquilo. Fala aí, Aurélio, você também? Não, aconteceu um caso prático na minha vida disso, com relação às crianças. Foi aniversário de uma garotinha, que é parente, e a gente foi convidado de última hora e pegou eu meio desprevenido. Fiz um sacrifício lascado para comprar um presente, que tinha que comprar um presente, né, tal, pessoa íntima. Comprei lá uma boneca de R$212. Aí cheguei todo feliz, ela vai adorar, ela... Nossa, vai ser demais, tá? Ela pegou e jogou assim, jogou no sofá os meus R$212. Como que você ousa fazer isso? Mas quantas horas eu tenho que trabalhar para ganhar isso? Eu fiquei com vontade de pegar a boneca de volta e levar embora. Trocar na loja. Isso porque acontece. É exatamente isso. Pode falar. Se você, por exemplo, vamos supor assim, eu tenho projetos, por exemplo, e eu sei o que eu preciso, as fases do projeto. Só que tem fases do processo desse projeto ali que, por exemplo, eu não curto muito, dá trabalho e tal. E não é muito, vamos supor que não é minha praia e tal. E eu vou postergando isso porque eu estou numa fase do projeto que é chato, tá?
isso pode estar relacionado essa questão de eu não ter prazer de fazer aquilo e por isso que eu fico postergando? Ou também está relacionado com várias outras coisas do postergar? Pode ter duas coisas. A procrastinação, como eu já falei em algum dos vídeos para vocês lá no grupo, ela muitas vezes é um mecanismo de defesa, tá? É só um mecanismo de defesa de não fazer algo que você acha que vai doer você fazer. Muitas vezes é um caminho desse. Aí entra uma outra questão que pode ser que esteja havendo transgressão nos papéis da área da minha vida. E aí por isso que eu falo, preciso começar a arrumar a casa. E aí porque quando dentro da integridade não tem transgressão. A integridade está inteiro. Ok, eu sei que a gente tá falando uns papos meio doido, que a gente já tava numa conversa, mas fala, pergunta. Não, mas tá fazendo sentido, eu tô acompanhando bem. Beleza. Então, o que acontece? Quando você pensa, às vezes a transgressão pode um outro papel que aparentemente não tem nada a ver, que está impactando naquela negligência e na procrastinação. Por que eu falo isso? A história que está falando da recompensa daquela coisa, isso ajuda a começar os músculos iniciais. Só que, à medida que você vai construindo essa musculatura inicial, precisa entrar a integridade. Porque na integridade existe solidez. Na transgressão, você precisa de ferramentas e mecanismos para tentar lidar com aquilo. Entendeu? E aí, a integridade vai fazer a consistência ser viável. Entendeu? E aí você passa simplesmente a executar porque tem que executar. Você não fica sofrendo, não existe sofrimento. Só existe sofrimento. O sofrimento, ele é psicológico. Eu já falei em alguns encontros, acho que no encontro passado, que eu falo assim, a dor, ela é física, ela pode ser ajustada, mudada por alguma medicação, alguma coisa assim. A dor você tolera. O sofrimento é opcional. O sofrimento é psicológico, o sofrimento é psíquico. Se ele é um estado emocional, ele pode ser adaptado, ajustado e mudado, entendeu? Então, se você está sofrendo por não fazer alguma coisa, a pergunta é, o que você está ganhando em não fazer? Você está ganhando mais em não... Você está ganhando mais em não fazer do que fazer. Às vezes você já ficar no desconforto que você conhece, às vezes você já ficar na zona da preguiça que você conhece, seja qualquer outra coisa. Entendeu? Quando você... o exemplo que você tinha dado essa semana para mim foi realmente como a gente pode, às vezes... às vezes eu sou íntegro com o meu empregador, mas não sou íntegro com meus projetos. Sim. Então, às vezes acontece às vezes não, tudo que é me demandado no meu trabalho, eu vou fazer gostando ou não, mas eu vou fazer. Por quê? Por causa da integridade, né? Porque você colocou isso como prioridade e não colocou as outras coisas como prioridade. Porque a hora que você começa a colocar essas coisas como prioridade naquela área, lembra, tudo prioridade não é prioridade, que a gente falou um pouquinho antes aqui. Mas quando você começa a colocar a prioridade, você faz o que precisa ser feito. Ponto. Não tem esforço. O esforço não é o dispêndio de energia. Às vezes mas dá trabalho. Dá trabalho, gasta energia. Mas não necessariamente esforço. Esforço é a percepção que você tem daquilo. Nossa, vai dar trabalho. Foi ontem que eu comentei lá no versículo da preguiça lá, que demanda pouco esforço. No final, no longo prazo, você poderia ter um resultado bom. Mas nem esse pouquinho que seria feito todo dia, a gente não quer. A gente fala, quando der, eu faço. E esse quando der, eu faço, nunca chega, porque não é uma data específica. Uhum. Não é a minha prioridade. Então, às vezes, é aquele que fica provisório e definitivo. Uhum. E eu tinha muito disso. Eu tô querendo pintar essa parede aqui. Mas vou passar uma massinha ali, depois eu pinto. Fica a massinha ali 2 anos. Uhum. Aí só quando... E aqui entra uma coisa que é a maneira que a gente foi treinado muitas vezes na nossa educação de vida. A maioria das pessoas não foi treinada para excelência, para diligência, para dedicação. A maioria das pessoas foi treinada para passar de ano, para ser mediana, ou seja, medíocre. Você lava toda a louça, mas você não limpa o fogão. Porque lavou a louça, tá bom. Entendeu? Você não vive a excelência, vou lavar a louça e vou limpar o fogão. Percebe? E aí a gente vai sendo treinado. Isso é cultural, né? Aí, lembra das 5 identidades? A identidade de Deus. Não assistiu o vídeo? Tá lá no meu canal no YouTube que eu fiz pra vocês. Então, tem canal, olha aí. Reforça aí. Vamos lá.
vocês são altamente privilegiados. Vocês são altamente privilegiados, né? Ou seja, quando vocês trazem algumas demandas, até preciso gravar mais conteúdo para vocês, mas muitas vezes eu respondo, ou preparo, ou trago para vocês, entendeu? Aí, ou eu faço um post depois no Instagram, ou gravo um vídeo no YouTube depois, exatamente para isso. E tem um vídeo no canal que eu falo sobre as 5 identidades. Uma identidade que Deus te dá, outra identidade que os seus pais te dão, outra identidade que a cultura dá, o seu país, a pessoa, o ambiente que você conviveu, outra é a sua autoimagem, a sua identidade, como você se vê, e outra é como as pessoas vêm para você, olham para você. Entendeu? Essas 5 imagens estão relacionadas. E lá no vídeo você vai assistir e você vai perceber, tipo, a que seus pais têm de sua não serve para nada, só pega o princípio e larga. A crença que eles têm não serve para porcaria nenhuma, porque era do contexto deles. Não adianta. A cultura, a identidade da cultura, do ambiente que você tá, ai, porque todo mundo, porque o brasileiro, porque não sei o quê, não serve para nada. Para de comprar isso. Entendeu? Porque fala, brasileiro só dá jeitinho. Ué, você dá jeitinho o tempo todo? Ah, todo político é corrupto. Entendeu? Sabe aquela generalização? Sim, existe a cultura, mas você não é a cultura. Você é diferente. Você constrói isso, entendeu? E a quarta é a sua autoimagem. É como você se vê e se percebe. E a quinta é como as pessoas te veem. Essa não serve de porcaria nenhuma. O que importa é como você se vê. E quando você enxerga como você se vê, associado com a imagem que Deus deu para você, com a imagem e semelhança dele, como você é, a imagem e semelhança do Criador, e veio para esse mundo para exercer governo e domínio, que está lá em Gênesis 1, 26 e 28, imagem e semelhança da Gênesis 1, 27. Exercer domínio e governo está em 26 e 28. Você vai perceber que não importa o que os outros pensam, quando você começa a olhar para você como imagem e semelhança do Criador, como filho amado, e toma essa sua identidade, aí você percebe que, aquilo que ia falar inicialmente, o Tainá, a nossa identidade original é feliz. Olha uma criança. A criança, geralmente, uma criança saudável, vamos dizer assim, uma criança não sorri, não dá gargalhada, não brinca com mosquitinho, não se diverte sozinha. Mãe aqui do presente, me diz. Criança pequenininha, normalmente, elas não se brincam. Brinca com papel. Porque não precisa comprar boneca de 212 não, viu? A minha, quando vai no supermercado, ainda bem, escolhe de R$19,90. E aí, à medida que vai crescendo, a gente vai começando a ter as distorções que os pais vão colocando nas crianças. Mas a identidade original, você é feliz na sua identidade. O que as pessoas confundem é a percepção de alegria. Alegria é um estado momentâneo, transitório, de alta satisfação de algum contexto. Aconteceu algum fato que te deu um alto índice de satisfação e você entrou naquele estado emocional de alegria. Por isso que você estava falando, lembra que você falou inicialmente? Ah, então, mas a felicidade, eu vou ter que fazer tudo isso, então o estágio final é a felicidade? Lembra que você falou? Uhum. Na realidade é diferente. Você é feliz, independente. O que aconteceu é, às vezes, distúrbios dessas percepções foi achando que algo precisa acontecer para você ser feliz. Não. Quando algo acontece, você tem uma recompensa, te dá uma satisfação. O que as pessoas chamam de felicidade, geralmente na vida, nada mais é do que um alto grau de satisfação em todas as áreas da sua vida. Se você colocar uma pontuação de 0 a 10 em cada área da sua vida, e a gente pode começar a trabalhar isso a partir da semana que vem aqui, se for o caso, quando você começa a colocar um alto grau de satisfação nessas áreas, aí você começa a olhar e falar que está feliz. Você vai observar que na sua vida, as áreas onde você está infeliz são aquelas onde você tem a menor pontuação. Geralmente, pontuação abaixo de 8 está começando a ficar insatisfeito, acende a luz amarela. Verdade ou não? Verdade. Faz sentido? Então, para de buscar a felicidade, porque você está confundindo felicidade com satisfação. E a satisfação te leva para um estado emocional de alegria. Alegria é temporária. Coisas acontecem que te dão alegria. E se essas coisas não acontecer? Você não tem alegria, mas você continua sendo feliz. Porque a identidade é feliz. Percebe? Entendi. Então, vamos lá só para... A gente já está falando de várias coisas aqui, falando de muitas coisas. Que você riu aí, Deise, fala. Você, quando trouxe o conteúdo, você fecha as câmeras e os microfones, não deixa a gente falar, não pergunta nada, não fala, porque senão você não vai terminar. Porque a gente quer falar também. Se só perguntar, eu tô aqui não exatamente... terminar. Lembra que o processo de aprendizado que eu utilizo aqui é a andragogia? A andragogia é o processo de educação do adulto. Pedagogia é o ensino de criança. Criança, depois sentadinho na cadeira, e põe lá e fica falando. O adulto, se não passar pelos filtros, não fizer sentido e não participar, vocês não pegam. Aí você
vai ser só 1 hora e meia que a gente ficou aqui, foi legal, bacana e não vai mudar nada na vida de vocês. Não importa. Eu quero que vocês acordem e governem na vida de vocês. Eu quero que vocês gerem resultados. Beleza, então vamos lá, quero saber, conceito da felicidade. Eu já me percebo feliz, mas eu gosto que você começou a me perguntar conceito uma vez, eu não sei os conceitos do negócio, então qual o conceito? Mas sabe qual é o detalhe? Eu posso até chegar e dar o conceito, mas a percepção só vai ter valor real se você percorrer esse caminho e encontrar. Entendeu? Tá. Eu tenho a percepção. O que as pessoas imaginam, o que elas nominalizam de felicidade é um alto grau de satisfação nas áreas da vida. Isso que normalmente as pessoas consideram felicidade. Tá, mas o que é considerado felicidade real? Agora eu tô curiosa para saber. Vamos falar um pouquinho de ansiedade, que foi a sua pergunta no grupo? Tá. Para a gente entender? Agora ela vai ficar ansiosa para saber o que é felicidade. Não. Ansiedade, ela já vai saber já. Quer ver? Ansiedade, meu Deus do céu. Gente, lembra aquilo que eu falei para vocês? Absolutamente, todas as emoções são positivas. Inexiste emoção negativa. Como assim, Juliano? Para de besteira. Ficar com raiva é ruim. Ficar triste é ruim. Ficar amargurado é ruim. Ficar sufocado é ruim. Quem acha isso? Caio, se posiciona, meu filho. Dentro ou fora? Não dá, meio muro não tem. Entendeu? Vai lá, se posiciona. O Caio tá dirigindo, Ju. Não dá para levantar a mão. É que ele deu... Eu fiz a leitura corporal, ele deu uma titubeada assim. Ele deu tipo... Eu não sei se tem resposta certa. Vou ficar aqui na minha. Se posiciona, vai lá. Ele tá dentro do carro. Eu sei, ele falou. Tô mesmo. Eu estacionei aqui, como já tinha iniciado, eu nem saí do carro ainda. Mas acho que depende, né? Porque, por exemplo, sentir raiva não necessariamente é ruim, né? Às vezes é um mecanismo de defesa, alguma coisa assim. O que você ia falar, Deise? Tá, que eu fiz um curso de inteligência emocional que falou sobre as 5 emoções, falou sobre 5 e colocou medo como emoção. E daí eu fiquei me questionando, né? Você assistiu a primeira aula nossa que eu expliquei o modelo da cabecinha? Não, por isso que quando você fala com o modelo da cabecinha, eu fico assim, tem que falar com o Juliano para me dar essa aula aí para assistir, porque eu tô igual... Já dei essa aula e tá gravada lá no YouTube! Quando você fala do modelo da cabecinha, eu só imagino uma tartaruga. Nossa, na cabeça, não sei o que é o modelo da cabecinha. Vamos lá, quem pode aqui para mostrar que aprendeu? Quem pode aqui falar que aprendeu? Vai lá, Aurélio, fala aí. Ou Tainá, ou Daniel. Sabe quando vocês mais aprendem? A Tainá ouviu aquele... Quando ensina. Então, por favor, me ensine aí o que é o modelo da cabecinha. Eu gosto de aprender, por favor. De forma rápida e objetiva. É a Tainá? Não, pode falar, Daniel. É o Aurélio. Olha isso, misericórdia. Gente, vocês precisam tomar posição na vida. Quando você não se posiciona, você dá espaço e alguém ocupa espaço. Tem espaço que é teu. Tem muita coisa na tua vida que tu tá deixando de fazer e realizar porque você não tá se posicionando. Pode se posicionar e falar um monte de abobrinha, pode falar um monte de merda, tem problema, mas faz. Entendeu? Não fica com ai, meu Deus, não. É isso eu falar. É aquele lá que não é aquele que dá quando acontece alguma coisa, você vai pro sótão. Aquela é a janela de tolerância. Janela de tolerância. Gente, o modelo da cabecinha... Eu já tive o professor assim que na sala falou assim, ó, então a gente terminou hoje, vocês vão estudar na próxima semana, quando vocês souberem o que vocês estão falando, a gente continua, tá? Assim, daí eu sempre dava embromation. Sem embromation não, a vida não tolera embromation. Quando você vive embromation, você vive a mediocridade. Então eu não vou falar agora, senão... Eu pus pressão intencional, porque eu quis aumentar a carga... Vão me deixar aqui curioso. Lá. Não, o que eu entendi o modelo da cabecinha são suas crenças, sua autoimagem, Travou dela ou só? Da sua família. Da sua família, das suas crenças, da fase desde quando você nasceu, o que você foi acreditando.
Eu entendi assim. E o que eu acontece? tenho minha... Na Vai lá, verdade, Aurélia, ajuda aí, rapidinho. quando você toma algo para si, né? Porque, assim, citando um exemplo, os meus pais, eles têm muitas crenças. E as crenças limitantes deles, que eles me criaram, me fizeram essas crenças. Então, eu tenho que pegar e criar as minhas próprias crenças. Pegar aquele entendimento, mas fazer a transformação para o que eu acho verdade. Tá. Vai lá, Aurélia. Na verdade, é tudo isso que a Tainá falou, mas alinhado com os 5 sentidos nossos, né? A gente tem que entender o tanto de conhecimento que a gente tem, qual é a percepção e a que resultado está levando isso. Então, Posso te ajudar, Aurélio? O Aurélio falou dos 5 sentidos, é que eu lembrei. O que você acha verdade? Você consegue respirar, você sente um cheiro, você acredita que realmente aquele cheiro é cheiro de morango? Então, assim, você achar a verdade nisso. Até que o Juliano colocou das estrelas. Você tem o conhecimento que elas existem, por quê? Porque você já viu as estrelas. Tá, gente, vocês estão indo bem, mas a gente vai ficar vagando muito até vocês consolidarem. Minha dica para vocês, volta lá, assiste aquele trecho, porque isso é fundamental. Foi a explicação do funcionamento de como funciona a tua cabeça. Quando você entende como a tua cabeça funciona, você sabe o que você precisa fazer para realizar o que você quiser. Você pode entender o que você está sentindo, o que você está fazendo ou deixando de fazer. O entendimento do processo mental, processo psicológico. De forma muito resumida, vocês vão assistir. Em poucas palavras, dá para resumir. Que é conhecimento que passa pelos filtros, vai na identidade, percepções, resultados que geram as emoções físicas que levam para o que você está sentindo e aí forma... Isso. O que é? Percepção de realidade. Nós percebemos a realidade através dos 5 sentidos. Então, treinar os seus 5 sentidos, tomar banho de olho fechado, prestar atenção quantos sons você está ouvindo, sentir a textura do corpo, das coisas no seu corpo, você sentado na cadeira aí, ou Caio, você encostado, sentir, ou seja, quando você começar a ter o estado de treinar os seus 5 sentidos. Nós percebemos a realidade através dos 5 sentidos. Isso entra na nossa cabeça. É o que chega. Dentro da nossa cabeça tem os nossos filtros. O que são os filtros? Nossas crenças, nossa história de vida, nossos valores, a nossa autoimagem, a nossa percepção de tempo, aquilo que eu já falei, tempo cronológico, tempo psicológico, tempo biológico, tá? Então, ou seja, isso são os filtros que estão dentro da minha cabecinha. Isso desperta no meu corpo uma emoção. Emoção é a manifestação física, é fisiológico. Seja aquela aceleração no coração, friozinho na barriga, entendeu? É uma manifestação fisiológica. A minha racionalização, ou seja, o significado que eu dou para esse estado, para essa emoção, ou seja, aquele friozinho na barriga, você pode considerar isso, imaginar que aquilo você está animado com alguma coisa. Ou o outro que sente aquele friozinho na barriga se sente inseguro na hora da reunião de falar. Ou de dar aquele passo naquela decisão de começar o projeto dele. Porque a emoção, o significado que ele dá para aquela emoção é um sentimento, por exemplo, que pode levar à percepção de insegurança. Certo? Então lembra, eu percebo a realidade com 5 sentidos, entra nos meus filtros, isso gera uma manifestação no meu corpo, a minha emoção. Eu dou um nome para essa emoção, e o nome que eu dou para essa emoção é um sentimento, tá? E esse sentimento, somado com a emoção, me gera o meu estado emocional. Você pode ter um estado emocional de confiança, você pode ter um estado emocional de alegria, pode ter um estado emocional de atenção, um estado emocional de displicência, de falta de foco, entendeu? Os estados emocionais é o que vai levar o meu comportamento, a maneira que eu ajo. Dúvida. Fala. Beleza. E por que então que, sei lá, vamos pegar a situação de gêmeos, sendo criados pelos mesmos pais, nas mesmas situações, nas mesmas condições. Porque o significado que eles deram foram diferentes. Então, mas aí é que tá. Por que eles deram significados diferentes se eles... Por que a pessoa percebe a realidade diferente?
Por conta dos filtros internos do significado que dá. A criança, no processo de estabelecimento da crença, ela usa distorção, omissão e generalização. E isso está correndo dela. Ela não tem discernimento, ela não tem sabedoria, ela não tem conhecimento, não tem nada. A mamãe pode olhar para ela, oh, que fofinha, e ela enxerga, ah, me chamou de gorda. A outra entende que, ah, que fofinha. Entendeu? Então, isso está presente. Por isso, cada um é único mesmo. Exatamente porque, como os sentidos e os significados são individuais, você pode dar o significado que você quiser. É aquela história que eu já te contei. A mãe acabou de descobrir que estava grávida e ela ama aquela gestação que ela sempre sonhou, mas agora ela está com medo pela insegurança se ela vai dar conta ou não. Porque o marido perdeu o emprego e por ela ficar com esse medo, essa apreensão, ela dá o friozinho na barriga. O friozinho na barriga diminuiu a irrigação sanguínea dentro do útero. E aquele feto que estava começando a ser formado ali, teve variação de temperatura. O neurônio, o sistema nervoso que estava ali dentro, mudou a percepção, a memória que foi registrada. Ele pode simplesmente achar que ele foi rejeitado, quando na verdade era o amor da mãe que estava preocupado como que ele ia cuidar melhor daquele filho. Percebe? O bagulho é meio complexo, mas... É complexo mesmo. Inclusive, tem um povo aí dizendo que isso daí fica marcado no corpo. Que dá pra perceber. Dá. Sério? Dá. Cuidados, eu não vou dar continuidade, mas eu vou falar que dá. Às vezes você pode usar essas memórias para levar aquele momento da criação da crença, trazer o adulto, colocar recursos naquela situação e mudar o significado daquilo. Ainda não ficou claro para mim, mas beleza, eu vou assistir todos os vídeos, eu vou assistir esse modelo da cabecinha aí, mas eu ainda fico intrigada com isso. Como é que podem por exemplo, duas pessoas que nasceram no mesmo, né, do mesmo útero, são gêmeos, tudo bem que eles têm variação, né, variabilidade genética e tal, eles não têm o mesmo. Na verdade, eles até têm DNA bem semelhante, só que o que faz com que em um ative uma coisa e em outro ative outra coisa? Minha pergunta, no que isso vai mudar especificamente você na sua vida, na sua realidade hoje, nesse momento? Entender por que algumas pessoas parecem ser... Eu já li sobre isso, mas tem muito tempo. Eu até vou procurar depois essa revista, uma revista Mente Cérebro, falando sobre isso. Que é como se eles queriam mostrar se existem pessoas realmente que são mais, vamos dizer assim, mais frágeis emocionalmente para algumas situações traumáticas do que outras. Pode ser que exista na cadeia genética alguns genes que são acionados por alguma variação, não sei dizer, mas vamos voltar aqui para que você consiga aplicar isso na sua vida, no seu dia a dia. Para que você construa o estado emocional adequado. Por quê? Já ouviram aquela história? Pensamento gera emoção, que gera ação e gera resultado. Isso é o basiquinho que está lá no livro Segredos da Mente Milionária, tudo isso. Maravilha. Isso é básico. O que eu estou explicando para vocês é como isso funciona. A hora que você entende como isso funciona, você ganha poder de atuação. O que eu quero é que vocês deixem de ser escravo das histórias de vida de vocês, da autoimagem que vocês tinham, da percepção de tempo, das crenças que vocês tinham e aquilo que eu já falei para vocês. Tem um vídeo lá também. Toda crença é limitante. Crença só tem função. Caio precisa falar. Caio, vai lá. Senão eu perco a linha de raciocínio aqui escrito. Como é que é? Pensamento leva a emoção, que leva a ação, que leva a resultado. Que leva a resultado. Quando se a gente, na ocasião, a gente empaca pensamento ok, emoção, aí para ação. Eu peguei alguns trechos aí, a falta de ação pode ser por N motivos. Pode ser um mecanismo de defesa, se eu entendi bem, em algum determinado momento aí. Eu acho que, eu vou falar por mim, no meu caso, eu acho que a falta de ação é em função da complexibilidade que aquilo envolve e talvez para acreditar que eu tenho a falta de recursos com isso, e aí acho que inibe a ação. É nesse ponto aí que... A resposta está exatamente no que você falou. Você acabou de falar. A crença de que não tem recursos, ou seja, eu tenho a apreensão de lidar com aquilo, e aí aquilo me paralisa de executar por alguma razão. O problema é quando a situação quando realmente não tem, você não vê. Vou até falando dos sentidos aí, você está empolgado, gerou a emoção, só que
você não consegue, você não tem criatividade o suficiente para resolver aquele ponto, entendeu? Uhum. Aí entra aquilo, o quê? Busca de novas competências. Para desenvolver novas competências, eu preciso verificar. Às vezes está em nova... Detalhe. Pode falar. Sem querer te cortar. Não, fale, por pelo favor. amor de Deus. Não, fale. Busca de novas... Assim, a mente, ela vai a milhão. Tudo isso vem. Não, então, peraí, tá faltando buscar isso. Aí envolve uma série de complexibilidades para buscar essa competência também. Então, assim, cada solução que você arruma... Você coloca um problema, arruma a solução praticamente de forma imediata, mas isso te gera outros problemas e aí você fica num caminho infinito. Por assim, isso que você precisa verificar se isso não foi um caminho que você construiu exatamente para se prender e não ir para ação. Às vezes é difícil você... Eu sempre falo isso. É difícil você ler o rótulo do lado de dentro da garrafa. Quando você está do lado de dentro da garrafa, você não consegue ver o rótulo externo. E aí, muitas vezes, nesse processo, você precisa de buscar novos caminhos, novas pessoas, novas ideias para novas ações e novos resultados. E aí, às vezes, você precisa de uma ajuda externa para ajudar quem tem essa competência. Onde eu posso buscar ajuda? Para quê? Para que você traga essa nova visão, esse novo significado e comece a executar. O que a gente está fazendo no grupo, não sei se o Daniel chegou a comentar contigo ou não, ali as pessoas levam algumas demandas. Claro que ali na coletividade, aqui a gente já está, falta 15 minutos. Eu programei aqui no máximo 1h30. Falta 15 minutos para eu te explicar da ansiedade ainda aqui. Mas fica tranquilo que é facinho. É o quê? É exatamente trazer recursos, trazer coisas, trazer percepções, destravar algumas imagens que você pode ser que esteja tendo. Para quê? Para que você executa. Precisa fazer. É fazer tudo? Não. Porque não dá conta. Começa pequenininho. O que eu vou fazer? Tal coisa. Faço, gera confirmação, validação, se recompensa, parabéns, ativa o que a gente estava falando aqui da dopamina, centro da recompensa, e aí você vai criando esse músculo emocional, e aí você vai indo para desafios maiores. Muitas vezes surgem vários desafios o tempo todo que te levam para a percepção de sufoco, entendeu? Tanta coisa para fazer que você fica sem fazer nada. E a gente vai falar um pouquinho rapidinho isso sobre sufoco aqui, que é uma outra... realidade também. Isso é uma realidade também. Uhum. Então... Eu tenho isso. Não tenho isso. Já tive no passado de ter muita coisa para fazer e eu escolhi dormir e não fazer. Por quê? Porque isso é uma fuga, é um subterfúgio emocional. Isso uma tarefa para vocês, você pensar quais são os seus amortecedores emocionais. Aí anota para você. Amortecedor emocional pode ser um Netflix, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser qualquer atividade que você coloca para fazer. Às vezes pode ser até ler, estudar. Às vezes você se prende no estudo ali para não fazer aquilo que precisa ser feito. Pode ser academia. Pode ser academia. Sim, tem gente que tem isso, entendeu? E não vai lidar com aquelas outras demandas. Então, o caminho comece a observar e reconhecer quais são os seus amortecedores emocionais. Porque são eles que você vai usando como um amaciante. Ou amaciante. Só que a conta chega. Lembra as duas datas? Traço da lápide. A diferença. Nascer. Qual que é o contrário de nascer de vida? A morte. Morte. Mas não é não. O que é o contrário de morte? Nascimento. Nascimento. Aquilo que a gente falou. Eu nasço e eu morro. Vida é o que acontece entre essas duas datas. Alguns colocam sobrevivência. Alguns transformam vida em existência, em legado. De acordo com o que você faz entre essas duas datas. Entendeu? Então, toda vez que você está buscando amortecedores emocionais, você está... Aquilo que eu falei, um erro que as pessoas percebem é contar a vida de forma progressiva. O que é um equívoco. Porque a sua vida não é sempre crescente. O que você tem é um conjunto de tempo e a sua ampulhetinha lá de areia está caindo. A data da tua morte está chegando. A melhor maneira de você viver a vida é pensando que você vai morrer. Não de forma fúnebre, depressiva, de pensar. É quando você se conscientiza que eu vou morrer. E pode ser a qualquer momento. E aí você começa a fazer o que precisa ser feito hoje. Porque você não sabe. E quando você começa a encarar que as pessoas do seu entorno vão morrer, você começa a valorizar e reconhecer elas.
Você passa de negligenciar. Eu procuro ligar e falar com a minha mãe todo dia. Por quê? Porque ela vai morrer, vai passar. Outro exercício. Primeiro foi reconhecer seus amortecedores emocionais. Outro exercício, começa a olhar para tudo na tua vida e fala, isso vai passar. Olha para o cachorrinho aí, Tainá, e fala, isso vai passar. Olha para esse encontro nosso aqui e fala, isso vai passar. Olha para tua esposa, para o teu esposo e fala, isso vai passar. Não é para você trocar de esposa, não. Ao contrário. Uma frase que eu aprendi, eu achei muito legal. Ou seja, quem erra em recrutamento tem que investir o dobro ou o triplo em treinamento, entendeu? Treinamento e seleção. Você tem que melhorar nisso daí. Mas o quê? Vai passar. Porque vai morrer. É o processo. Olha para o teu pai, para a tua mãe e fala assim, isso vai passar. E fala, e tá tudo bem. É perceber que tá tudo bem, faz parte do processo. Aí você começa a chupar bala, tirando a bala da embalagem. Ao invés de ficar vivendo aquela vida tipo de meia boca. Aí você se posiciona, tipo, vamos tirar a bala da embalagem? Eu vou sentir o prazer dessa bala. Eu escolhi que vou comer. Ai, não, vou dar só uma mordidinha aqui, vou passar a linguinha nela. E aí eu vou, entendeu? Não, eu escolhi, eu decido. Isso é o exercer o governo e o domínio que eu falo para você. Acorde e domine. Porque acorde e governe. Porque aí você passa a viver a plenitude daquilo que você tem naquele dia. Faz sentido? Ô, Ju, Fala. só dar um exemplo rápido. Eu lembrei de um superintendente que tinha no banco que, nossa, era muito legal assim, o jeito do cara lidar com reunião, às vezes discutindo problema. Porque às vezes você, por exemplo, estava numa reunião, não estava saindo nada, às vezes ele chegava e ele era muito, como fala, qual é o problema? Quem sabe resolver? Quem vai? Quando? Quanto tempo você precisa? A reunião acabava em 5 minutos, já saía com tudo. Ele era muito focado, né? E assim, para ele implantou lá no banco a reunião em pé, né? Que para você não ficar perdendo tempo. Qual é o problema? Quem sabe resolver? Quanto tempo você precisa? Vai resolver, então. Sim. E aqui Muito isso que legal, você falou, era focado ali. porque ele tinha clareza mental e estratégia e competência. Por quê? Ele tinha clareza do que era objetividade, pragmatismo. Muitas vezes tem um perfil, uma característica muitas vezes do dominante. Pelo jeito ele foi lapidado, um dos perfis comportamentais é o dominante. E ele tinha estratégia. Ele sabia quem, o como, ou seja, 5W2H. Você já ouviu falar sobre isso, 5W2H? Quem nunca ouviu aqui? Alguém já ouviu falar sobre 5W2H? Quem, o que, como, quando? Quanto. Entendeu? É uma metodologia, você pode procurar na internet, depois a gente fala sobre isso. Então, ou seja, aí para quem come. E aí, Caio, entra aquilo que eu estava falando. Ok, mas a percepção é, quem disse que é você que precisa ter todas as competências para realizar aquilo? Às vezes você precisa perguntar, quem tem essa competência? Isso aqui, eu posso delegar? Eu sei delegar da maneira adequada? Eu posso transferir algo? Quais alternativas eu tenho? É pensar em possibilidades. E aí a gente começa a perceber que a gente realiza mais com menos. Faz mais com menos tempo. Hoje, por exemplo, eu tive algumas das experiências aqui citadas, justamente em dar um passo, né? Eu tinha uma situação que já estava martelando há um bom tempo, eu consegui pensar em alguma coisa e conversar com a pessoa, pelo menos abordar o assunto, né? Isso trouxe uma sensação de alívio, né? Considerando até o tempo que eu estava procrastinando isso. Agora, pensando bem... Deixa eu fazer uma pergunta. Doeu mais o tempo que você ficou pensando em procrastinando ou o tempo que você foi lá e fez? E aí a questão da dopamina, né? Então, essa sensação de alívio. Então, hoje eu tive uma experiência assim. Mas a maioria das vezes é o contrário que acontece. Eu me vejo procrastinando, mesmo sabendo lá no fundo que vai dar certo, né? Aí o que acontece? A gente tem a questão do tempo também. Por quê? Você procrastina e aí foi até mencionado aqui, uma hora a conta chega, né? E aí você se vê pressionado, aí que você já não estava resolvendo antes, aí as coisas já começam a se confundir, aí você... Vira um hábito mental. É um hábito de você adiar.
O brasileiro, de uma maneira geral, estou generalizando, pegando dados, a maioria dos brasileiros deixa para pagar a conta na última hora, estuda para a prova na última hora. Ninguém fica lá, vamos pagar a conta antecipada, vamos estudar. Então, a maioria, muitas vezes, infelizmente, faz parte da cultura. E aí cria um hábito de pensamento. Às vezes precisa fazer uns ajustes internos antes para fazer uma preparação do terreno, para jogar sementes e fazer crescer, entendeu? Pode ser várias coisas. Mas, gente, só para a gente ir para o caminho final aqui, para perceber aquilo que eu estava dizendo. Lembra sempre. Então, eu percebo a realidade, entra nos meus filtros, o meu corpo tem uma sensação, eu dou um nome para essa sensação, e é essa percepção que já... Entrando um eco aí. E essa percepção faz com que me gere um estado emocional. Seja de confiança de falar, seja de resolutividade, ou seja, esse estado emocional te dá aquela energia vital. Emoção é energia para ação. Entendeu? Pensa dessa forma. Se você tiver a energia para ação adequada, você vai reagir da maneira adequada. Eu tô pé da vida, eu tô com raiva. E aí eu tenho uma energia e atuo de uma maneira equivocada. Ou seja, a raiva gerou uma emoção que você não soube canalizar da forma adequada. Só para a gente encaminhar aqui para essa parte final absolutamente todas as emoções são positivas. Todas as emoções carregam o que a gente fala de mensagem funcional, atributo funcional, melhor dizendo. É a função que ela tem. Vou dar um exemplo. O medo. Muitas vezes o medo... Pergunta que eu já falei aqui. Febre é bom ou ruim? Rapidinho. Bom. Por quê? Porque é um alerta do corpo. É um alerta no corpo que tem alguma coisa que está errada, você precisa cuidar. Se você não tivesse febre, estava lascado. Tem gente que não percebe a variação de temperatura e morre muitas vezes por isso. Se não acender a luz a vermelha lá do óleo, o carro vai fundir, tu não vai saber. Então, a febre, ela é um sinalizador. E a emoção, ela é uma sinalizadora. Então, todas as emoções que você tem está te sinalizando algo. O medo, muitas vezes, significa que na sua cabeça, lá no modelo da cabecinha que eu falei, se tiver com dúvida, assiste lá e depois a gente pode falar sobre isso, você está imaginando que o que o futuro vai te trazer, você acha que não vai dar conta. Seja que for entrar num quarto escuro, a criancinha, ela não sabe se ela vai dar conta, então o que ela faz com o instinto de sobrevivência? Ela sente medo. Então, o que o medo me diz? Qual que é a mensagem funcional do medo? Eu estou achando que não vão dar conta do que o futuro tem para me trazer. Aí contextualiza isso. Ok, o que especificamente eu estou achando que não vou dar conta? Raiva. A pessoa está raiva, irada. Ótimo. Qual que é a função da raiva? Se você perceber, toda pessoa altamente raivosa, se ela está com raiva de alguma coisa, o que aconteceu imediatamente antes disso? Pergunta para você. Com que você está frustrado? A mensagem funcional da raiva é: tem alguma coisa que você está frustrado. Porque você está frustrado, você sente o próximo estágio, a raiva. Aí você pergunta: ok, eu estou frustrado, qual era a minha expectativa? O que eu imaginava que acontecesse? Eu comuniquei de maneira adequada? Eu fiz o que realmente cabia? Eu não utilizei a estratégia adequada, então não tem por que eu estar frustrado. Eu reconheço que eu não fiz o que cabia, ou realmente eu fui e comuniquei. Ok, qual nova estratégia eu estabeleço? Então a raiva, você está começando a ficar com raiva ou pé da vida de alguma coisa, pergunta: com que eu estou frustrado? Isso vai trazer para você essa mensagem funcional, entendeu? E todas as emoções têm um atributo funcional. Estamos juntos até aqui? Quando você identifica, agora você pode agir. Aquilo que eu falei, muitas vezes as pessoas vivem uma ignorância, um analfabetismo emocional. E por não sabe diferenciar alegria de felicidade, tristeza de infelicidade, ansiedade de medo, angústia, ira, sabe? Por quê? Ela só sabe, é bom ou é ruim. Mas isso só reflete um analfabetismo emocional. Só que nós somos fundamentalmente seres emocionais. Nós buscamos uma racionalização. O nosso cérebro, ou seja, consciente, é só... Alguns falam 10%, 5%, porque é o nível racional que você tem consciente. Mas o inconsciente é muito mais profundo e é mais poderoso. Mas vamos lá, então. Então, qual que é o atributo funcional da ansiedade? Já parou? Aí eu quero que você pense. Você já parou para pensar? O que você precisa pensar para sentir ansiedade?
Aí entra aqui, observe que eu sempre vou perguntar aqui para você. O que você tem que pensar para sentir isso? Aquilo que eu falei para você, nossas emoções, os nossos sentimentos, eles passam necessariamente por um processo de cognição antes da gente sentir. A emoção não surge à toa. Você pode não ter consciência dela, mas esse processo cognitivo aconteceu na sua cabeça. Por isso que eu falo, quando você começa a entender o modelo da cabecinha de maneira mais profunda, você começa a entender, cara, o que está acontecendo aqui dentro da minha cachola, porque eu estou fazendo isso, ou porque eu estou deixando de fazer isso, e como que eu mudo isso? Estado emocional se constrói. Certo? Então, às vezes você coloca na cabeça alguma coisa que nem existe, né? Você que criou, às vezes você pensa assim, qual é o problema que está aqui? Mas às vezes o problema que está aqui foi você mesmo que criou, nem existe o problema. Lembra sempre, o que eu estou fazendo aqui agora? O que eu estou fazendo aqui, Caio? Nos ensinando? Não, aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Segurando um copo. Tá. Sim. Boa. Isso é uma evidência. Está segurando um copo. Fala, tá bebendo água, tá bebendo suco, tá com sede, vai beber. Tudo isso é alucinação. É uma história da minha cabeça contada. O fato é, segurando o copo. Você sabe o que tem aqui dentro? Se é água? É transparente. Você sabe se é pingo, é vodka? Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas criam essas histórias, como o Leandel está falando, baseados em alucinações e não em evidências. E essas histórias constroem o estado emocional inadequado para o contexto. Isso que quando você entende como funciona a tua cabeça, qual que é o mecanismo da tua cabeça, aí você pode ajustar as peças. Quando você primeiro entender o mecanismo, é o primeiro passo. Quando você começa a entender o mecanismo, aí você vai perceber, aí você vai revisitar suas crenças, Deise. Aí você vai ver a utilidade delas. Aí você vai olhar a sua história de vida. Aí você vai ajustar a sua autoimagem. Porque se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, vira uma complexidade muito grande que você não sabe nem... Esquece. Aí entra a sensação de sufoco. Ô Ju, e que você, da cabecinha, lá no Segredos da Mente Milionária, ele inclusive fala dos paradigmas que influenciam no que você está pensando, né? Uhum. Porque o pensamento gera o sentimento, só que o pensamento ele também é influenciado pelos paradigmas que você tem, né? Sim, que os paradigmas são o quê? São os filtros, aquilo que eu falei, quando a gente pega o modelo da cabecinha e explode, os filtros que são suas crenças, seus valores, são exatamente os seus paradigmas. E esse conteúdo que está dentro da sua cabeça, somado aí com o sentido e significado que você dá, você muda completamente a sua visão. Por isso que eu falei há pouco, o seu passado começa agora, porque você pode revisitar o seu passado, dar um novo sentido, um novo significado, e isso muda o passado, quando você muda o significado sobre ele. O seu presente, quem você é, começa agora. Quem você foi, começa agora. Quem você é, começa agora. E quem você vai ser, começa agora. Porque você só tem a possibilidade de escolha no agora. Eu não escolho no passado, eu não escolho no futuro. E aqui vocês vão perceber que o processo da ansiedade, se você pensar, o que eu preciso pensar para ficar ansioso? Vocês já pensaram sobre isso? Vocês têm mais 10 minutos? Nosso tempo era até as 8. Vocês têm mais 10 minutos? Sim? Sim. Tá, ok, então vamos lá. Quando você começa a perceber qual que é o procedimento, como que funciona a ansiedade, você vai perceber que a ansiedade tem um passo a passo acontecendo dentro da sua cabeça para você se sentir ansioso. Existe um processo cognitivo que está acontecendo aí dentro. Essa estratégia, ela sempre vai aparecer para gerar o seu estado emocional. Entendeu? Dessa forma, essa maneira de pensar ativa essa estratégia. E essa maneira essa estratégia te leva para a ansiedade. Já parou para pensar que a ansiedade, ela está sempre vinculada ao futuro? Você não está ansioso com o passado. Toda vez que você começa a perguntar, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que X? Será que Y? Toda vez que você começa a fazer essas perguntas,
você projetou o seu pensamento para o futuro. Tá percebendo? E começa a surgir incerteza. E essa incerteza leva à percepção de ansiedade começa a aparecer. Estão percebendo qual que é o mecanismo de ficar ansioso? Projeta para o futuro. Faz perguntas que geram essas dúvidas. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter um emprego? Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Será que eu vou conseguir fazer? São perguntas muito abertas que aumenta o grau de incerteza. Quando você tem um grande número de incerteza que você não sabe como lidar, você se sente altamente capaz de realizar e fazer? Ou você fica preocupado como é que vai ser? Então, ou seja, você acabou de construir a estratégia, descobrir a sua estratégia de ansiedade. Estou começando a ficar ansioso. Ok, quais perguntas abertas eu tô? O que eu estou achando que eu não dou conta? Por isso que como se Jesus já deu o antídoto, então, da ansiedade, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Basta cada dia o teu mal. É hoje. Você faz planos, você faz projetos, e ele coloca ali. Não começa a construir uma torre sem ter planejamento, pra você não ter que parar a obra no meio do caminho. Faz planos, mas é hoje. Essa frase que foi assim, quem você foi começa agora, quem você é começa agora e quem você será começa agora, nada mais é do que isso, vive o hoje. Basta cada dia o teu mal, hoje. Com essa afirmação sua, o legal é isso, porque vamos supor, se a minha ansiedade é porque eu não me preparei, eu tinha que ter feito coisas no passado que eu não fiz, e isso está gerando uma ansiedade porque é um futuro incerto para mim e tal, eu acho que não vai dar certo. O legal é isso, que então mesmo que você não tenha feito, o que importa é o agora, né? Sim. O que eu vou fazer agora. Porque, aqui, ó, qual que é o atributo funcional? Escreve para vocês. O atributo funcional da ansiedade ela nos faz sentir que há algo no nosso futuro que a gente precisa se preparar melhor. Só isso. Tô ansioso. Legal, ansiedade, que bacana. Você tá me falando que eu preciso me preparar melhor para esse futuro. Toda vez que você tá sentindo ansiedade, a mensagem é essa. Cara, acorda. Tem algo no futuro que você precisa se preparar. Ah, tô preocupado com o meu emprego. Ok. O cenário, incerteza que está acontecendo, pandemia, todas essas coisas. Aí, como que você passa a lidar com isso para a gente ir para o final? Você começa a criar cenários. Quais são os cenários possíveis? Nesses cenários, a minha atividade, a minha profissão, ela continua sendo indispensável? Faz numa nota de 0 a 10. Se a sua nota for de 7 para baixo, começa a se mexer, meu amigo. Começa a desenvolver, começa a se preparar e pensar em alternativas. Não. Minha profissão continua existindo e eu tenho as competências que essa profissão são necessárias dentro desse cenário aqui no lugar que eu trabalho. Então, ok, para que você vai ficar ansioso? Percebe? Pode falar, Deise. Engraçado que eu estava comparando aqui o que você falou sobre medo e o que você falou sobre ansiedade, né? Elas são quase primas. Né? Porque no medo é aquela coisa da sensação de que não vou dar conta do que o futuro vai me trazer. Isso. A ansiedade é não me sinto preparado para que o futuro vai me trazer. Você percebe que ela é tênue, mas próxima. Se você deixar a ansiedade... Não me sinto preparado. Sim. Tá, okay, você pode não estar preparado, mas se você atuar e fizer buscar competências, se você não se sente preparado e ficar parado, o medo pode vir e se instalar. Uhum. Isso. E o medo já dá uma sensação de paralisação, porque na ansiedade não me sinto preparado, mas posso usar o hoje para me preparar. Sim. Mas no medo, esse não vou dar conta é uma sensação de incapacidade. Sim. Que não deixa de ser um significado que você está dando, que pode ser os filtros internos, história de vida, crença, valor, autoimagem. O que mais zoa nisso tudo é a nossa autoimagem. Aí eu, meu Deus, não fiz, não dá, e blá, e blá, e blá. E aí eu fico parado. Uhum. Faz sentido? Então, faz sentido. E aí, aqui é algo fundamental. Às vezes a pessoa ela assume um compromisso financeiro quando em tempos de incerteza no trabalho. Se a pessoa está endividada e nessas incertezas ela não consegue enxergar um futuro, no futuro, dinheiro suficiente para pagar as contas, a ansiedade vai brotar. E aqui não adianta tomar remédio para ansiedade, porque não vai resolver
Porque a situação é um problema. Você vai apagar, muitas vezes, o estado emocional. Aqui eu estou falando a ansiedade normal. Eu não estou falando de ansiedade crônica, que é um outro quadro que precisa ser medicado com acompanhamento psicoterapêutico, um monte de coisa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando ansiedade normal. Existem quadros, sim, de ansiedade crônica. É uma outra realidade. Não é disso que eu estou falando. Tá bom? Certo? Então, voltando. A percepção... Porque a mensagem que diz... deixa eu só ver aqui. Se eu não resolver a origem do fogo, não adianta eu jogar um pouquinho de terra em cima, porque o fogo vai continuar aparecendo. Aí a pessoa precisa ficar presa naquela medicação porque ela não desenvolveu as competências para resolver a situação problema. Faz sentido? Por isso que uma pessoa que está num processo de depressão, ela precisa de acompanhamento psiquiátrico para fazer o ajuste químico do corpo e ela precisa de um acompanhamento psicoterapêutico para desenvolver competências para mudar o processo. Não basta só tomar o remédio sem mudar, desenvolver a competência. Precisa, sim, de um acompanhamento psicoterapêutico. Às vezes, por favor, às vezes não é um coach que vai fazer isso, não. Às vezes é um psicólogo que precisa de uma especialidade específica, dependendo se o cara é bom, entendeu? Por favor, precisa reconhecer isso. E não tem problema algum precisar tomar remédio, tá? Desde que seja com orientação médica. Não adianta querer se medicar, você tá com orientação. E aí a pessoa começa a tomar, fala, faz muito tempo que eu tô tomando, eu não quero ficar viciado, eu vou parar. Entendeu? E aí começa a parar por conta própria enquanto não desenvolveu as competências. E aí dá uma meleca química total. E aí tem a doutora aqui que pode falar isso muito melhor. Então... Não, eu quero perguntar mais. Vai. Mal de doutor é esse, quer aprender tudo. Quer saber tudo, quer perguntar tudo. Deixa eu fazer um parênteses e dar os parabéns. Graças a Deus que é este tipo de doutor que você é. Porque tem muito doutor que acha que sabe tudo e não tá nem aí, só tá preocupado com o título. Parabéns porque você se coloca nessa posição de... Sim, hoje em dia, como se fosse de... sabe que o mendigo mendigo de conhecimento? Mendigo de conhecimento é aquele que tá com fome, pedindo, querendo. Eu ouvi esses dias essa relação. Tem gente que tá aquele, eu já sou o celeiro completo, eu sei tudo. Tá. Tem um cara que só aprende... Foi por isso que eu saí... foi por isso que eu saí da área acadêmica, porque lá tá cheio de gente assim. Não, porque eu já sei tudo, não sei o quê. E aí... Tá, e era justamente sobre esse assunto que eu ia perguntar. Lembrando que a nossa reunião é gravada, temos direito de imagem. Vai lá. Ok, não posso falar? Fala, tô brincando, fala, a gente é livre. Tá, não, é que não sei se dá tempo de linkar o estresse com a ansiedade, com o medo, com tudo mais. Eu vou falar no finalzinho rapidinho, mas a aula hoje não é sobre estresse, mas tem sobre isso também. Ok. Não, é porque quando você foi falando aí sobre ansiedade, não sei o quê, de precisar tomar um medicamento, desenvolver competência, ok, tá. Eu busquei tudo isso justamente na fase do doutorado. Foi a fase de mais ansiedade da minha vida, de mais estresse, de mais tudo. Porque quando você começou a falar, né, algo no futuro que a gente precisa se preparar melhor, mas era uma sensação assim de que, poxa, eu trabalho, pesquiso, faço um monte de experimento, mas não dá certo, não consigo chegar nas respostas que eu preciso e o tempo vai passando, né? E ainda tinha um agravante da distância, né? Eu fiz doutorado num local que ficava a 300 quilômetros de onde eu morava, então toda semana eu viajava, então tudo isso foi me trazendo, era estressante, eu não consegui me adaptar a isso, né? Você acabou de falar o conceito de estresse. O conceito de estresse é a dificuldade de um organismo de se adaptar. Esse é o conceito de estresse. A tudo que você estiver tendo dificuldade de se adaptar, está gerando carga de estresse naquilo. A minha questão é o seguinte, beleza, tinha essa carga de estresse, porque eu não conseguia me adaptar a essa situação de ter que viajar 300 quilômetros para ir, 300 para voltar. Né? Então eu perdi o quê? 5, 6 horas para ir, 5, 6 horas para voltar de ônibus. Então eu comecei a desenvolver um pavor de ônibus, sabe? Que me dava taquicardia só de pensar em entrar de novo no ônibus, enfrentar toda aquela estrada. Foi o significado que você foi dando para aquela situação que você estava vivenciando. Foi. E assim, quando você falou assim que beleza, procurei psiquiatra, tomei medicamento, fiz terapia para conseguir terminar, porque eu estava querendo desistir. Então, numa situação dessa, né? Porque assim, até hoje eu fico pensando, para que você fez isso com você, sabe?
Porque realmente foi uma coisa assim que, no final, para você ter uma ideia, tudo que eu queria era terminar e pegar o título e tal, né? Só que no final não foi assim, eu não senti aquela sensação de, nossa, que legal, que maravilha. Eu não consegui comemorar, porque eu já estava Porque num estado assim. o custo que você pagou para alcançar lá não compensou Não compensou. a recompensa da titulação. Entendeu? Uhum. Pois é. Mas, Então, como é que eu faço agora porque assim, vira e mexe eu penso, tá, para que você fez? Então, por que você não parou? E eu vou dizer, eu não parei porque eu não tive, vou dizer assim, um apoio emocional. Só uma amiga que dizia assim, Deise, pare mesmo, porque eu tô vendo que tá estragando, assim, com a sua saúde, né? Mas, sabe, se alguém, assim, bem próximo a mim, tivesse mais próximo, né, tivesse dito, não, Deise, eu apoio você, beleza, vamos terminar, acho que eu teria realmente largado. A questão ok, como resolve isso, então? Beleza. Uma pessoa passa por uma situação de estresse, de ansiedade. a questão a questão é exatamente eu preciso retornar ao passado e colher aprendizado. Tá. Entendeu? Eu preciso voltar e colher aprendizado positivo. Só assim. O processo de terapia nada mais é do que isso. É revisitar algumas situações e colher aprendizados positivos ressignificando aquilo. Tem vários métodos. Tá. Alguns são mais rápidos, outros são mais demorados, cada um. E aí tem trocentos aprendizados numa situação dessa. Mas para a gente finalizar, então, lembra assim, qual que é a mensagem? A ansiedade, ela é sua amiga. Ela tá te dizendo se prepara para o futuro. Tô ficando ansioso, Então, o que eu tô achando que eu não tô preparado? Se tá ficando ansioso em relação a adoecer por conta do vírus, do coronavírus, então é simples. Cara, eleva seu sistema imunológico, você vai sair do grupo de risco. Situação que não está dentro do seu controle. O vírus não vai sumir porque você queira, entendeu? A ansiedade está te dizendo isso. Se prepara porque o futuro vai trazer. Pensa. Ótimo, grato. Acendeu uma luzinha amarela do carro. Vamos ver o que é isso resolver. Tô ansioso que eu não sei se vou dar conta de pagar as contas. Ótimo. A ansiedade está te dizendo, arranja outra forma de trazer dinheiro para dentro da casa para pagar as contas. Não adianta tomar remédio para resolver isso. Porque o problema vai continuar ali. A ansiedade está sendo sua amiga. Ela diz que não vai sair dali enquanto você não se preparar para o futuro. Se você não se preparar, ela vai ficar ali. Porque a causa continua. Mas eu não sei o que vai acontecer. Aí entra aquilo que eu falei, cria cenários. Certo? E aí, você fala assim, a teoria é simples. Como que eu faço para desenvolver novas estratégias? No caso da história que eu falei do exemplo do emprego lá. Se eu não tenho estratégia, busque ir atrás de quem tenha. Busque desenvolver competências. Busque desenvolver conhecimento. Busque informações sobre o segmento que você está trabalhando, se for ansiedade com o trabalho. E aí tem uma outra percepção que é meio parecida, que aí a gente finaliza com ela, que é o atributo funcional da sobrecarga e sufoco. Quando a gente percebe que os problemas são permanentes ou difusos, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, estão vindo de todos os lados. A gente tem mais coisa para ligar do que a gente pode imaginar. A gente tende a sucumbir à emoção do quê? De sobrecarga e sufoco. Aquele aperto no peito, entendeu? Aquilo ali é um pulo pro estresse. O estresse em demasia. Porque você fala, tem tanta coisa para fazer, meu Deus do céu, tem que cuidar disso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E aí você para e foge para onde? Pro Netflix, para dormir, para rede social, para Facebook, para qualquer outra coisa. A mensagem que você precisa, a mensagem do atributo funcional aí do sobrecarga e o sufoco é que você precisa reavaliar o que é mais importante para você nessa situação. Essa é a mensagem. Toda vez que você se sentir sobrecarregado, a primeira coisa a pensar é, ok, eu estou com excesso de carga, o que eu devo priorizar? Aí cai naquilo que a gente falou. A história não é você priorizar a sua agenda, mas agendar as suas prioridades. Isso só é possível se você sabe os seus valores, se você sabe o que é importante para você, se você especificou e tem isso claro, porque senão você se perde. Lembra sempre, haverão mais tarefas para você fazer do que as 24 horas do dia que você tem. Ainda mais na história de pandemia. Por quê? Aí você precisa trabalhar a partir de casa, home office. Precisa exercer o papel de esposo, precisa cuidar de limpar a casa, porque não dá para trazer a empregada, precisa todo esse cenário. Ou seja, aí você tem que parar e pensar o quê? Ok, o que eu devo priorizar? Estou começando a me sentir sobrecarregado, o que eu preciso priorizar?
E prioridade não é tudo, tá? A sensação e aí você começa a perceber qual que é a sensação no seu corpo, do estado de quando você está nessa sobrecarga e sufoco. A sensação de urgência, sabe aquela coisa? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Meu Deus, aí tem o trabalho para apresentar, tem aquilo, tem aquilo. E aí tem um monte de tem que. E aí você começa a perceber que é aquela urgência. E aí você percebe que essa sensação de urgência, você prende geralmente a sua respiração. Sabe aquela respiração curta? Começa a ver aquela tensão, aquela sobrecarga no corpo. Toda vez que você tem que, tudo que é urgente, você não consegue fazer aquela respiração abdominal que eu estava falando da história da respiração da criança. A gente não enche os pulmões. Aí vem o aperto no peito por conta da má respiração. Isso leva aquele estado emocional que a gente falou, saio da janela de tolerância. Ou vou para a casinha, né, medo, ataque, raiva e fuga lá em cima, ou eu vou para o congelamento e colapso lá embaixo. E sempre que você está fora da janela de tolerância, você não tem acesso aos recursos para você lidar com a situação. Aumenta a tensão corporal, preenche aquele diálogo interno na sua cabeça, vem aquela vozinha na sua cabeça e começa a falar para você perguntas incompletas. Sabe? Aquelas perguntas que não tem resposta. Ah, mas e se, aí que tá, entendeu? E um monte de coisa que não tem resposta. Isso só vai levar você para o estado emocional de sufoco. Estou começando a ficar sufocado, então a pergunta para você é, o que eu preciso priorizar? Ponto. Quando você entende o funcionamento da sua cabeça, quando você entende as mensagens das emoções, você deixa de ser refém delas. E aí você passa a exercer domínio e governo. Aquilo que eu falo, acorde e governe. Governe sobre as suas emoções. Já parou para prestar atenção que o sufocado começa a pensar que ele tem que fazer e não vai dar conta? Na sua cabeça começa a pular várias tarefas. Isso é o que mais impacta, entendeu? Nas pessoas. Então, isso aí é um passo para começar o estresse. Quer ajustar isso? Percebe que está acontecendo em estado de consciência e busca o que é prioritário. Lembra da frase? Toda pessoa bem-sucedida, eu estou olhando para ler aqui, toda pessoa bem-sucedida decide o que vai fazer em parte ao decidir o que não vai fazer. Ok? Show. Porque valeu a pena o nosso encontro hoje em poucas palavras. Aqui, ó, vou pela ordem da minha tela. Aurélio. Agregou mais 335 mil coisas na minha cabeça. Eu sempre... Ah, tá bom. 335 mil coisas. Tá bom. Lembra, ansiedade é bom. Você pode virar para ela, que legal, eu tô ansioso. Vamos pegar essa ansiedade, aquela vontade de fazer, usa a estratégia da ansiedade para você desenvolver as competências para aquilo. A ansiedade não é ruim, não. É que você leva para interpretação ruim. Mas se você usar ela como um acelerador para você desenvolver as competências necessárias, com mais competência, mais comportamento adequado, com mais comportamento adequado, mais resultado. E hoje, só para alegrar a Daisy, eu tive dose dupla ainda, tive quase mais de 1h30 também de mentoria no privado. Só eu e o Juliano também, foi sensacional. O meu foi quinta. Anota, eu cheguei aqui hoje, já cheguei em alto nível, então eu cheguei em 9h25. Estou saindo 10, com certeza. Maravilha. Tainá, por que valeu a pena em poucas palavras? Hoje valeu super a pena porque você fez eu mudar minha percepção de ansiedade. Ótimo. 0 a 10? 10. Como estava antes? Deixa eu só... Pode. Só frisar uma questão aqui, que você perguntou como que está sendo o meu processo, né, das mudanças. E ontem a gente estava num churrasco com a família e as pessoas sempre me colocavam um rótulo, né, da desempregada da família que não para emprego nenhum. E vieram me perguntar, Tainá, que adora, Tainá, o que você tá fazendo? Você tá sem trabalhar, né? Eu falei, eu não tô sem trabalhar, eu sou empresária, agora eu tô com tô vendendo as minhas roupas, minhas semijoias, se você precisar de alguma coisa, eu tô à disposição. Aí eles pararam, ficaram olhando pra mim assim, mas na hora saiu tão natural, sabe? Assim, eu sou empresária. Vamos palmas pra ela aqui! Eu lembrei dessa situação na hora que você falou com a Daisy, dela se colocar mesmo como uma doutora, né? Porque, igual a Daisy, eu acho que a gente não tinha essa sensação do que a gente está fazendo realmente é importante, né? E a gente tem começado a dar essa importância pelo que eu sou, né? E é isso. Aquilo se posiciona.
Se você não defender o seu território, as pessoas vão invadir. E é muito possível que ao longo da vida de cada um de vocês aqui, você permitiu ser invadido. A pergunta é, toma posse do que é seu, tá? Daniel, aqui pela minha tela, por que valeu a pena o encontro hoje? Rapidinho, pouca palavra. Também foi enriquecedor. A questão também, que eu estou lapidando essa questão de ansiedade, dando, como fala? Ressignificados, né? Sim, isso, sim. ressignificando. E para mim foi muito legal isso. Obrigado. De 0 a 10? 10. Tá? Cheguei 8,73, como diz o cara da estatística aqui. Você tem ideia? O Deise, ele trabalha na área de estatística do Bradesco. Se quer entender de número, coisa doida assim, é com ele. Caio, você, por que valeu a pena? Me fez... Você pode falar um pouquinho mais. O que você achou dessa doidura toda, assim, esse povo com tanta coisa louca aqui? Não, legal. Valeu a pena para mim porque me fez... na verdade, me fez ressaltar algo que, no fundo, talvez eu já até sabia, que é a questão da percepção e, embora eu precise aprofundar mais nisso, mas a questão da percepção, né, da realidade e a ação, né? Uhum. Esse é o ponto entre um e o outro, assim, né? Eu precisava refletir nisso. E existe alguns recursos os quais contribuem com essa reflexão, com que faça que você chegue na ação. Para mim, o que importa mais é a ação, o resultado é consequência. Uhum. Na verdade, eu negligenciava isso, né? Uhum. Talvez por existir alguns pontos os quais eu não compreendo, fazendo com que a coisa fique complexa. Enfim, mas é algo que eu sei que precisa ser dado uma devida atenção aí. De 0 a 10, como você está se sentindo agora? 10. E antes, quando você chegou aqui, que história é essa? Que esse povo? Por que eu vou entrar? De 0 a 10, como você está se sentindo antes em relação a agora? Não, até exatamente. Eu já tinha batido um papo até com o Daniel aí, né? A gente já tinha conversado sobre... Volta para a pergunta. Aqui, ó, eu vou pegar pesado contigo porque você é inteligente. É o quê? Você vai perceber, cada um de vocês aqui, vocês vão perceber, as pessoas não respondem o que elas perguntam. E você faz isso com você o tempo todo. Você faz perguntas, te dá desculpas, outras histórias, mas não responde de forma sincera e direta para você mesmo. Então, você vai perceber, as pessoas não respondem o que você pergunta para elas. A minha pergunta foi, de 0 a 10, como você estava se sentindo antes em relação a esse 10 que você deu? 7. Ótimo. Gente, isso aqui é treino mental de objetividade, pragmatismo, de percepção, de objetividade. Você vai perceber que você está o tempo inteiro contando historinha na tua cabeça. Você está se perdendo um monte de coisa e não está produzindo, porque você está perdido. Lembra? Riqueza, pobreza é igual a improdutividade. Se está faltando, está tendo escassez, você está sendo improdutivo dentro de algum cenário, dentro de algum contexto. Porque a riqueza ela é natural, ela é espontânea, ela faz parte do processo. Ok? Deise, você, por que valeu a pena? Por duas coisas. Primeira é porque, mais uma vez, eu reforcei, né, que o estado emocional se constrói. Mas a que mais valeu é que você me ajudou a cair uma ficha aqui que eu preciso fazer uma coisa. Tá, tem que ser rápida, né? Que eu fiquei pensando. Quando você falou, eu realmente preciso voltar lá atrás e colher aprendizados do período do doutorado, porque realmente é uma coisa que eu não estou valorizando, eu não, como é que eu vou dizer? Eu não comemorei, porque você tá realmente... olhando o ônus e agora não tá sabendo tirar os louros. Isso, pois é. De 0 a 10, como você tá? 10. Lembra, gente, vocês não precisam dar 10 esse tempo todo não, né? Só pra entender, tá? Como você tava antes, em relação a agora. 9. Não tava ruim. Maravilha. Melhorou. Dani, você pode abrir aí pra gente tirar uma foto, pra dar um print aqui, ou mandar lá? Posso. Coloca o prato aí do lado, você acaba de comer depois. Olha lá. 1, 2 e... Foi. Maravilha. Pessoal, Deus abençoe cada um de vocês. Mandem lá no grupo agora. Manda lá no grupo agora o seu maior aprendizado, tá? E Caio, seja muito bem-vindo, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Seja bem-vindo, Caio.
Obrigado, valeu. Até mais, tchau, tchau. Até mais. Boa noite para vocês. Tchau, Tainá. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.